Estamos de volta com o clube. Ficamos um período sem gravar o clube por causa do fim de ano, né? Claro, né? Aliás, feliz ano novo pra todo mundo, né? Eu esqueci de falar Feliz isso. ano novo. Estamos aí junto pra mais um ano agora de One Piece. Vamos comentar bastante coisa. Eu tava revendo com o Zor, que vai entrar daqui a pouco também no clube, vai estar um pouco atrasado. Esse ano, cara, vai ter muita coisa boa. Essa sequência aqui de gravações que a gente vai ter, os próximos, assim, esse meio ano, nossa senhora, é maravilhoso. Mas a gente tá em Alabasta, estamos num ponto que é crucial pra trama, que onde a gente parou na última gravação. O Luffy e a Vivi partiram pra porrada porque eles discordavam de como lidar com o problema em frente. A gente tá aqui com uma guerra prestes a eclodir no reino de Alabasta e a Vivi ainda acreditava que era possível não morrer ninguém. Ela tava com essa ideia um pouco inocente, um pouco infantil, de que se ela simplesmente chegasse no lugar, todo mundo ia se convencer e ia enxergar as coisas do ponto de vista dela. E a gente sabe que o mundo é complexo demais pra isso, né? E o Luffy achou melhor explicar pra ela do jeito que ele sabe, partindo pra porrada. A Vivi entendeu que ela pode contar com a ajuda dos Chapéus de Palha a partir de agora, né? Pra tudo isso que ela vai enfrentar. Então, contando com eles, eles montam um plano. Eles mudaram da onde eles estavam indo pra agora irem pra onde tá o Crocodile direto, que é Rain Base, que é a cidade cassino. Essa cidade cassino no deserto, né? Las Vegas também é mais ou menos assim nos Estados Unidos, né? Tem algumas referências geográficas no mundo real também, mas não é necessariamente baseado em uma coisa só, né? Alabasta é bem diverso, mas é mais Oriente Médio no geral. Eles estão indo pra Rain Base, que é onde tá o Crocodile. Eles vão enfrentar o Crocodile. A gente vê o Koza, que a gente já conhece, que é o filho do velhinho lá de Yuba, o velhinho que tava cavando eternamente por água, como o líder da revolução, né? O líder do exército rebelde ali que tá se rebelando contra o rei. Uma criança, essa é foda. Uma criança lá tá se oferecendo pra lutar contra o reino também, junto com eles, junto do exército rebelde. E o Koza mostra, eu vou falar uma coisa, o anime, ele tira essa parte, ele não mostra essa parte, né? Que mostra o cara que tá faltando um pedaço do torso dele, do braço dele, que ele tomou um tiro de canhão na guerra. Pra mostrar o quanto a guerra é séria, né? Não é brincadeira o que eles vão fazer ali. E o moleque tá achando que é, né? E ele fala, essa cena, essa frase é perfeita. O moleque fala assim que ele não tem medo de morrer, ele quer brigar, ele quer comprar a briga. E aí o Koza fala, então você vai sair daqui, você não vai entrar no nosso exército, porque a gente diverge. Ninguém aqui quer brigar. Tá todo mundo com medo. Se você não pensa na guerra dessa forma, você não tá pronto pra guerrear, não. Esse comecinho do conflito é tão triste, ainda mais num momento que a gente tá no Brasil também, né? Eu ia falar isso, é curioso, né? É muito, né? muito fortuito, sabe? Que a gente tá nessa parte, bem nesse momento do Brasil. As pessoas não estão se entendendo ali. Talvez se parassem, conversassem, tivessem acesso às mesmas informações, estaria tudo muito mais tranquilo. Crocodile jogando na fake news. Na fake news, cara, na fake news. É muito triste o que tá acontecendo ali, porque você vê o Rei Cobra, pai da Vivi, ele tá discutindo com os generais ali do exército dele, e eles estão querendo um plano pra contra-atacar, ou seja, pra atacar o exército rebelde. E o rei, ele não quer isso. Ele fala assim, que se a gente atacar a população, de que bom é um reino. Exatamente. O reino são eles, você tá entendendo? Ou seja, o que ele tá vendo é, existe alguém com um plano pra derrubar o reino. Se esse cara for derrotado, pouco importa o que acontece com o rei pessoalmente. O reino vai prosperar, o reino vai conseguir seguir. O que ele precisa é focar os esforços nesse cara, nessa figura misteriosa que tá derrubando, planejando e manipulando as pessoas. Mas atacar a população, fora de cogitação, cara, porque é aí que acaba o reino de verdade. Aí, beleza. Do Apple, né? Tipo, exato. A gente tá vendo agora um contraponto perfeito. Um contraponto a gente saiu perfeito. Da neve pro deserto, a gente saiu do rei mal pro rei bom, ali o rei pensando do povo, etc. Ali é o contraponto perfeito. Okay. Sim. Só que eles estão assim, poxa vida, quem é essa figura? A gente nem sabe quem é a pessoa que tá manipulando a todos e tudo mais. E aí, o Karu, né, o pássaro da Vivi, chega e entrega a carta ali explicando tudo, né? É o Crocodile, é o que tá causando tudo isso aí. Então, atualizou as informações da galera. Incitando o povo. Exatamente, né? A gente também é apresentado pra duas novas personagens, né? Já deixa claro que tinha 3 figuras importantes pra segurança do reino, que era o Igaran, que a gente conheceu como Mr. 8, da Baroque Works, que era o carinha que tinha o cabelo todo estranhão, assim, tirava era muito maneiro. Exatamente, a arma saía do cabelo e tudo mais. O Pel e o Shaka. Esses 3 eram os responsáveis pela segurança do reino. Só tá o Pel e o Shaka.
faca, né? E aí eles estão discutindo assim, poxa, será, tal, não sei o quê. Mas o rei manda o Bell ir até a Rain Base pra confrontar o Crocodile, certo? O Daniel até mencionou que o anime diverge bastante nisso. Não só o anime deixa bem mais amigável ou family friendly o conteúdo, né? Não mostra o cara lá totalmente desfigurado, o corpo dele pela bala de canhão, como também coloca uns fillers assim pra abaixar um pouco a tensão do que vai acontecer, né? Porque é um cenário de guerra. No mangá é direto, é triste, é um cenário bem complexo ali, né? No capítulo seguinte, os chapéus de palha já chegam na Rain Base e tem algumas conversas assim pra já preparar, né? Já estão preparando pros acontecimentos futuros, né? Tipo, a Nami pergunta pro Sop se já tá pronto aquele lá que ela pediu. O Sop mostra que preparou uma arma pra ela. Fala, não, eu segui tudo que você me falou pra fazer aqui e tá aqui. E deixa ali pra ela um clima táctico, né? E a gente fala, isso aí é pro próximo luta, já vamos ver o que ela vai fazer, né? Mas a gente só vê, são tipo 3 tubos de PVC nesse momento. E a gente vai descobrir como é que funciona isso em breve, né? 3 tubos de PVC e um manual, né? E o manual, né? E o manual de instruções, exatamente, né? Foram encarregados de conseguir água o Luffy e o Sop. E aí eles já chegam no bar, pedem água. É muito bom, né? Eu quando vou pra bar, eu também peço água. Eles chegam e pedem um barrilzão de água pra beber. Enquanto isso, tá do lado deles o Smoker e a Tashigi. Nossa, eu ainda tô tentando entender por que os chapéus de palha estariam envolvidos com a princesa de Alabasta. Mas a gente não tem nem ideia de onde eles estão. Nessa aí, o Karu chegando, entregando a carta, explicando tudo. O Luffy, o Sop entrando no mesmo bar. Que a Tashigi é o Oda fazendo um speedrun de uma construção bem complexa que ele tá fazendo. Mas algumas coincidências ele tá falando assim, ó, cara, eu vou pegar um atalho aqui pra contar o que tá acontecendo, né? Eles se encontram, o Luffy e o Sop percebem que são o Smoker, vazam, deixa a Tashigi pra pagar a conta, né? Acontece. E na hora, começa uma perseguição bem grande com todos os chapéus de palha, mas eles se espalham. Tudo isso é de desculpa pra separar os chapéus de palha, cada um com um objetivo diferente. É de novo o floreio, que o Oda chama sua atenção pra um negócio, ele faz uma piada em que tá todo mundo correndo, mas é porque ele tá construindo algo que ele precisa que eles estivessem separados. Mas eles combinam de se encontrar lá no Rain Diners, que é o cassino do Crocodile em si. O Crocodile, ele é um Shichibukai, ele é um pirata, todo mundo sabe disso, mas, como a gente já viu no anterior, ele é meio durão e tudo mais, mas quando chega perigo na cidade, ele vai lá e ele cuida, ele pacifica as coisas, Então, ele acaba virando um herói pra população. Nessa confusão aí, o Zoro encontra a Tashigi e diz que não consegue lutar com ela, porque ela parece a Queen e tudo mais, né? Mas o Luffy, o Zoro, o Sop e a Nami entram no cassino. A Miss All Sunday, que é tipo a vice-líder do Baroque Works, ela recebe ordens do Crocodile e ela segue essas ordens falando pra equipe do cassino levar eles até a sala VIP. E que foram ordens do Crocodile, então eles vão seguir. Todo mundo aponta pra sala VIP. Até o Daniel colocou aqui uma anotação falando que a sala VIP é uma jaula. Eu acho dúbio. Eu não sei exatamente o que eles queriam fazer. Porque eles claramente vão pra um corredor, aí tem a sala VIP pra um lado, e aí eles falam, não, se a sala VIP é pro lado, eles estão convidando a gente pra esse lado, nós somos piratas, nós temos que ir pro outro lado. Aí eles vão pro outro lado e caem na jaula. Talvez os dois lados fossem cair na jaula, mas eles não foram pra sala VIP. E vão parar na jaula junto com o Smoker, que foi atrás deles. O Luffy fica encostando nas grades da jaula e ele fica fraco. Ele encosta nas grades da jaula e fica fraco. Ele fala, nossa, eu sinto como se eu estivesse no mar, porque ele é um usuário de fruta, né, de Akuma no Mi, então ele começa a se sentir fraco. O Sop fala, nossa, por que será que tá acontecendo isso? E aí o Smoker faz um pouquinho de explicação, que ele pega e usa a Jite, é tipo a arma do Donatello da Tartarugas Ninja, aí ele empurra o chapéu de palha pra baixo e fala assim, a ponta da minha arma, ela é feita de um negócio, e aí tem traduções diferentes, Oceanite, Sea Stone e Kairoseki, mas o mineral do qual é feito a ponta da arma dele é um mineral que emite a energia do oceano. E é por isso que tem o mesmo efeito para um usuário de Akuma no Mi, como se tivesse entrado no mar. E aí ele aponta no Luffy e o Luffy fica fraco por causa disso e sente dor. Finalmente, o Crocodile se revela pros heróis. Comenta uma coisa sobre o Smoker aí, do tipo falando, vai ser uma pena, você vai morrer. Sentença de morte no cara. Você vai morrer aqui falando, um acidente, perseguindo os piratas aqui do Chapéu de Palha. O cara é mestre das fake news.
news. Ele vai fazer mais uma fake news em que o Smoker morreu perseguindo chapéus de palha. Eu vou falar um negócio e aí as pessoas podem até pensar, mas é ruim isso. Não. Quando você escreve um vilão, é normal você ter um momento em que o vilão conta o plano dele. É normal. É assim que se conta uma história. Se fosse super realista, o vilão ia chegar e matar todo mundo e acabou e a história acabava. Parece. O vilão, ele tem que ter um ego. Ele tem que ter um ego, ele tem que ter uma coisa assim que faz atrasar um pouco a explicação pros heróis terem chance de revidar, né? Fora do cassino, a Vivi tá encurralada pelos bandidos da Baroque Works, mas o Pel aparece. O Pel tinha sido mandado pelo rei pra ir confrontar o Crocodile. Ele chega transformando em um falcão. Ele até explica, essa daí eu confesso que não lembrava, vou ter que contar de novo sobre isso aí. Ele consegue se transformar em uma das 5 Akuma no Mi identificadas que dão a habilidade de voar. Essa informação aí, preciso verificar, mas ok, bom saber que tem um número desses aí, né? Ele derrota rapidinho os caras da Baroque Works, ou seja, dá pra mostrar que ele voa e ele é forte. Até coloca, acho que no cartãozinho dele de apresentação, falando que ele é o guerreiro mais forte de Alabasta, alguma coisa assim, né? Referências do Egito ali, porque um era um pássaro, assim, meio parado do Egito, e o outro também era o outro é chacal, ele é um chacal, ele e as pinturas no rosto dele e tal. Maneiro, né? Eu achava muito interessante. Achava muito maneiro também. Os designs do Oda nesse momento aí estão, ó, filé. A Miss All Sunday chega e aparece pra sequestrar a Vivi, porque a Vivi tá lá dando sopa, vai sequestrar. A apresentação dos poderes da Miss All Sunday são bem legais, porque a Vivi tá dando palestrinha ali, falando explicação lá, você não vai me pegar, tal, não sei o quê. De repente, a mão da Miss All Sunday atravessa o corpo da Vivi. Aí você, caraca, mano, a Miss All Sunday não dá nem tempo de você pensar, né, cara? Já atravessou o peito da Vivi, cara. Morreu, tá morta. É gore. O Pel vai pra cima com tudo. Na hora que ele tá voando, mostra uns braços saindo dele também. E aí, prende a asa dele, ele cai com tudo. E aí ela explica que a Miss All Sunday tem a Hana no Mi, que é a fruta da flor. Isso eu acho muito doido, né? O Oda, ele tá dizendo pra gente que um humano come a fruta da flor, e aí ele consegue fazer brotar partes do corpo dele. Como se fosse uma pétala. Como se fosse uma pétala, entendeu? Saindo dos lugares e tal. E aí mostra a Miss All Sunday com vários braços, assim, muito louco. Falar um negócio desse poder dela, ele viajou legal, mano. Nossa, sim. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho quase certeza que isso é um trocadilho. Porque em japonês. O Oda gosta de fazer, tá ligado? Sim, ele pega o katakana, aí tipo assim, o katakana de pétala e de membro é o mesmo com um tracinho diferente. Aí é possível que seja algo assim. Sabe por quê? Esse poder é um dos mais úteis de todos, cara. E forte, né? Isso. Também é bem poderoso, mas tipo assim, sabe quando você é criança e você queria ter a força do Star Wars pra você, tipo, abrir porta, levantar pra vir até você e tudo mais? Isso aí é uma versão diferenciada disso, você tá entendendo? Você, putz, a porta ali tá trancada. Deixa eu ver se tá trancada. Nasce um braço do lado da porta, checa a chave. Mais maneiro na minha cabeça. Mas vocês não acham que é um contra? Ela tem que fazer um movimento com a mão. É verdade, né? Ela fica fazendo... Ela tá amarrada. Ela fica fazendo uns jutsus. Verdade, ela fica fazendo uns jutsus aí enquanto ela faz isso. Verdade. O Pel tenta lutar, mas demonstra que o truquezinho dela são acima do guerreiro que é o Pel. Conseguiu dar um nó nele por habilidade, não necessariamente por força. Derrotou o Pel e levou a Vivi, ou seja, conseguiu sequestrar a Vivi. A Vivi se encontra com o Crocodile e tá vendo o grupo preso ali e tudo mais, né? E aí começa toda a operação Utopia, o plano do Crocodile. Isso é um pouquinho mais pra frente, mas eu gosto muito que a Vivi, ela não é a mais poderosa das guerreiras, mas o nível de coragem que ela tem, mano, porque ela tá de frente pra um Shichibukai e ela parte pra cima, mano. O que é importante pra ela é importante pra ela mesmo e as consequências ficam secundárias pra isso. Voltamos pro palácio e o rei desapareceu. Ah, meu Deus do céu, cara. Meteu a fuga, é o que o pessoal pensa, né? O Chacal? O nome dele? Ele tá preocupado com isso. Ele tá, cara, como assim que o rei... A gente descobriu ontem quem era o causador disso tudo. Cara, a gente tá em vias de resolver esse problemão que tá na nossa vida e a gente vai resolver isso agora. Como que ele some, né? Tá preocupado. A gente vê um flashback do Koza, né? O líder do exército rebelde, né? Indo tentar convencer o rei a usar o pó da chuva pra fazer chover
morrer forçadamente. Só que o rei, ele fala, não, esse pó é muito perigoso, você não tá entendendo como é que ele é. Ele é muito perigoso, você não usa ele, porque você usa ele e você vai estar cobrando isso de outra pessoa. A gente tem que esperar a chuva vir naturalmente. É complicado, eu entendo a tensão que tá entre a população e o rei, mas é um momento muito, muito delicado ali. Só que aí volta pro presente e a gente vê o rei no meio da população fazendo um pronunciamento, pedindo desculpas, confessando que ele usou o pó da chuva e acabou com a chuva do resto do reino pra deixar chovendo só na capital. Ou seja, cometendo o pior crime de todos. Um crime do qual a gente entende que, teoricamente, o rei não deveria fazer isso. O rei que a gente conheceu nos flashbacks da Vivi e tudo mais, é um rei bondoso. É um rei bondoso e tudo mais. Por que ele faria isso? E o próprio Koza aparece na frente do rei e tá chacoalhando ele e falando assim, você tem que mentir. Você tem que mentir nem que seja pro bem do povo. Tudo que a gente queria é que você viesse aqui e falasse que você não usou o pó. Porque muita gente morreu da seca acreditando em você, cara. E aí você vem aqui, é um desrespeito com o povo que já morreu. O rei não tá nem aí porque faz isso, manda destruir o porto na cidade toda pra não ter testemunhas, né? A cidade é um símbolo do erro que o rei fez, né? Então destrói o erro. É como apagar o erro. Assim. É apagar o erro, Ele né? fala. E vem um barco colidindo contra o porto, começa a detonar a cidade. E aí aparece o Mr. One e a Miss Doublefinger. A gente tá vendo que sempre é data, mas do nada chega a Miss Doublefinger, que a menos que seja uma data muito especial do Japão, eu não faço ideia do que é. Mas o nome dela é Zala. O Daniel deixou aqui anotado pra gente lembrar. É porque eu acho que fala logo quando ela aparece, né? Sim, que é Aí o a Zala código. fica mais fácil de lembrar. Sim, o codinome dela é Doublefinger, mas o nome dela é Zala. Logo em seguida mostra que o rei, na verdade, era o Mr. Two, quem já tinha visto. Já deixa claro que o nome dele é Mr. Two, é Bon Clay. E aí fica assim pra gente chamar ele, que é mais fácil também. E final da democracia, hein? É, e aí uma criancinha até vê... Monarquia, golpe final da monarquia. Uma criancinha até vê o cara se transformando e fala, nossa, então era um impostor, o molequinho do começo lá, que queria se juntar ao exército. Eu vou voltar lá, mas aí rebentam o moleque e tal, até tentam pegar ele. Fala, você tá bem? Não fala nada, porque não sei o que, e ele dá uma desmaiada e já era. Literalmente infiltrados, né, mano? Literalmente infiltrados, cara. Fake news ao vivo. É o deepfake antes do deepfake, isso aí, cara. O Bon Clay tem literalmente a fruta do deepfake. Ó o Zoro aí chegando. Só uma coisa, eu fui ver por que o nome dela é Doublefinger, né? 1º de janeiro. Aí o motivo é que é um jeito do Oda de falar 1º de janeiro. Não existe isso. Ok. Meu Deus! Ok, Meu Deus! Pode ser Doublefinger, faz sentido. Na lagoa, 2 patinhos. Faz sentido. Eu topo essa explicação. Caraca, Oda. Né? Odisse, né? Odysseus. Oda fazendo Odysseus, exatamente. O Bon Clay, o Mr. One não tem nome. E a Zala partem pra destruir a próxima cidade. Eles estão numa rampage, né? Eles vão destruir tudo mais. A criança tentou lá ver e tentou avisar pro pessoal, mas não conseguiu, não adianta. Mas a criança desmaiar e ter apanhado do rei e tudo mais, faz com que o Koza fale assim, meu, é agora, vamos começar a guerra. Chegou num ponto que tá insustentável, mano. E aí os caras falam assim, não, mas a gente não tem armas o suficiente pra começar a guerra, né? Aí eles, não, esse navio que colidiu no porto tem um monte de armas dentro dele. É como se fosse um presságio, né? Uma dádiva pra eles começarem a guerra que eles queriam. E é muito triste porque não é uma dádiva, é tudo planejado. Mas eles caem porque na hora que você tá com aquela raiva, sabe? Com aquele nervoso, você vai, né? Você só vai e pronto. Eles mostram nesse momento que o Mr. Four e a Miss Merry Christmas, que eu acho que também não tem nome, eles sequestraram o rei. E a Miss Merry Christmas, ela fala muito rápido. As frases são tudo sem espaço entre as frases, porque ela é aceleradinha e ela explica que sequestrar o rei não foi nenhuma dificuldade. Ela fez rapidinho, fácil e voltou, né? Aí você já fica... Eu vou ali pra Miami rapidão. Quais são os poderes que ela tem, né? Porque ela é acelerada e ela consegue pegar rápido e tal. Até a galera que acreditava no rei e tudo mais e tava tentando resistir à rebelião, resolveram se unir aos revolucionários ali, os rebeldes, e foram lutar, foram pra guerra. O Crocodile, como sempre, faz lá o discurso de vilão dele pra conseguir realizar o plano dele. Ele falou, não, eu tive que ficar anos conseguindo o respeito dessa galera, um monte de coisa explicando tudo como ele chegou até aquele ponto. E a Vivi, ela pega e ela explica que se ela chegar nos rebeldes, ela
ela consegue parar a guerra. Mas o Crocodile fala assim, você quer uma carona? Eu tô indo pra lá. Se quiser, eu te levo junto pra você ir lá tentar parar os rebeldes. Só que você tem que escolher. Ele joga a chave da cela dos chapéus de palha, ele joga ela no tanque de crocodilos e o crocodilo come, né? E já começa a elevar a água, né? O nível da água pra dominar todo o negócio. Então coloca até uma bomba de Hitchcock, né? Que eles chamam. Ou seja, já tá começando a colocar um timer pra dar tudo errado. Nisso que o Oda é um mestre, que é um que a gente chama de Rhyme and Reason. Ele gosta de colocar uns temas visuais com um tema maior, ou um tema de um personagem com um tema do ambiente. Ele gosta de fazer isso, né? Nesse caso aqui, ele tá fazendo a Vivi fazer uma aposta dentro do cassino dele. Ela tá literalmente fazendo uma aposta que ela consegue salvar os chapéus de palha, e isso vai dar certo porque eles vão ajudar ela a parar o exército rebelde. Se você não iniciado vê isso, fala assim, não, ele só mandou escolher entre duas. Não, foi uma aposta porque tá com um tema de cassino ali dentro ainda. O anime dá uma enfatizada numa parada desse bagulho do contra o tempo, que Sim. é a pressão, os personagens gritando. Sim. É muito interessante, assim, como A eles música fazem. ajuda também. A música ajuda. Eles ditam o ritmo da parada com Sim. essas coisas, sabe? É muito maneira. Sim, Essa parte sim. do anime é ótimo. Alabasta no anime é muito boa, mas tem temas diferentes do mangá. Às vezes coloca um pouco mais family friendly e tudo mais, mas é muito bom. É muito bom. O crocodilo que comeu a chave não é um crocodilo, né? Eles são bananadilos, porque eles têm uma banana em cima da cabeça deles e tal. O bananadilo eu vou deixar passar. Daqui a pouco vai aparecer um bicho que eu vou ter que comentar. Vou ser obrigado a comentar. Vai ser obrigado. Mas o bananadilo é muito monstro. Banana- Ele é literalmente o crocodilo e ele tem uma banana. Ele tem uma banana em cima. É um exatamente. anjo, ele é um anjo. Eles começam a invadir a sala e a Vivi tem que lutar contra eles e a Vivi não consegue lidar com os caras. Só que, ai, nossa, é muito bom, mano. Do nada, começa a tocar e quem vê no anime sabe que toma... Pera. E aí o Crocodile atende um dos Dendemushis, né, o caramujo do telefone. E aí, do outro lado, falam, o restaurante de merda tá ligando aqui. E aí a gente lembra que dos que estão presos ali não tá o Sanji. E aí ele fala, eu lembro dessa voz aqui, porque ele já tinha falado com o Crocodile antes, quando ele tava se passando pelo Mr. Tree. E aí ele fala assim, quem é você? E o Luffy até quase deixa escapar, mas alguém tampa a boca dele, né? Só que ele fala, pode me chamar de Mr. Prince, né? Nossa, para. Do nada, né? Oda no máximo das odices ali. E daí nessas horas fica a borboletinha do Life Strange passando na tela. Assim, tipo, você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar disso. Ativou uma memória. Ativou um neurônio nesse momento. Só que aí o Sanji tá falando com o Crocodile e aí ele é capturado. E aí o Crocodile fala assim, quem que tá falando aí? Fala, não, acabei de pegar um idiota aqui que tá não sei o quê. Onde você tá? Na frente do cassino. Tô indo aí, né? O Crocodile vai lá. A Vivi até fala assim, não, eu preciso salvar meus amigos. Mas o Crocodile vai lá e nocauteia ela, o negócio subindo. Mano, absurdo. O Crocodile chega lá fora do cassino, fala, cadê? Tá todo mundo desmaiado aqui, que porra é essa? Obviamente o Sanji não foi pego por um cara aleatório, né, mano? Foi todo um esquema que ele pegou e socou um cara, né? Arrebentou... Socou não, chutou, provavelmente, né? Ele arrebentou um cara lá e forçou ele a falar no telefone que tinha pego. E o Crocodile, não, mas o cara ali tá correndo. E sai correndo atrás dele. O Sanji não prometia muito, entregou, mano. Entregou muito ali. tudo. A Vivi acorda, né? Ela tá indo pra fora do cassino. Do nada, explodem a ponte, porque o cassino ele tá ligado por um lago, né? Que é onde estão os Banana Wani, né? Os Bananadilo. E aí não consegue voltar pro deserto. E a Vivi tá assim, meu Deus. E agora, como é que eu vou lá atrás do Sanji, do pessoal e tal? E aí o Sanji pega e fala, não se preocupa com isso porque eu tô aqui. E ele que destruiu a ponte, assim, a Vivi tá assim, explodindo a mente. Fala, nossa, mas então quem que o Crocodile tá correndo atrás? Aí ele fala, o Chopper. O Chopper correndo na forma humana dele. Na hora que tá quase despistando, vira o pequenininho. Pronto. Mano. O mestre do disfarce. O mestre dos disfarces. Literalmente usou 100% do personagem, mano. O cara sabe 100%. criar muito, mano. Muito Nossa. bom. Estamos com o Sanji dentro do cassino, parede. né? O Smoker comenta umas coisas assim, fala, meu, o que tá acontecendo aqui, né? Por que o Shichibukai, que é um pirata que tem a vida fácil assim, tá querendo causar tanto, né? E fala assim, aquela parceira dele, ela é procurada faz 20 anos, sua recompensa é de 70 milhões. Lembrando que o Crocodile, por ser um Shichibukai, ele não é mais perseguido. Então ele não tem mais recompensa em cima dele. Mas a última recompensa dele... A recompensa do Luffy nessa época? Tinha 30 milhões o Luffy nesse momento. 30 milhões redondo, né? E o Crocodile tinha 81 milhões. É a última recompensa que ele tinha. Dá a entender que ele é mais forte do que isso. Mas a última que ele tinha antes de parar de ser pesquisado... Congelou, né? Congelou. O Sanji fala assim, beleza, eu vou resolver esse bagulho aqui, derrotando todos
todos os crocodilos, Bananadilo. O Zoro comenta um negócio só, assim, ele queria ser mais forte pra ele poder cortar a jaula. Se eu fosse um pouquinho mais forte, eu cortava essa jaula aqui e a gente tava solto. Mas a água tá subindo, né, o nível. O Sanji começa a chutar, tal, não sei o quê. Aí o Smoker fala exatamente qual que é o Bananadilo que comeu. E ele fala que ele ouviu o rugido dele e é o mesmo do que comeu... Mano, Smoker aí, ouvido... Tem o nome disso? Ouvido de artista? Ouvido... Bom... Biônico? Ouvido mágico, Ouvido absoluto. Ah, ouvido absoluto, isso aí, é que ouve, mano, bom demais, né? Tá ótimo. Aqui o Daniel colocou que o Crocodile voltou pra sala, mas não, acho que é flashback isso. Que Não, tá ele falando... volta pra sala. Ele volta pra sala? Mas... Ele volta e vê tudo destruído, assim, e, tipo, a água já subiu. É verdade. Ele volta, ele fala, não, mas não se preocupa não, Miss All Sunday. Eu tô com a chave verdadeira aqui na minha mão. A chave que eu joguei lá era falsa. Aí chega lá, tá tudo destruído, os caras já fugiram. Aí volta e mostra como eles fugiram. Os caras falam assim, não... E tem só mais um detalhe. Aparece o Mr. Tree lá na água, assim, jogado, e com um bilhete escrito até mais idiota. É verdade, é verdade. Tá desmaiado ele, né? É. E aí mostra como que aconteceu isso. O Sanji foi chutar o Bananadilo que tem a chave falsa, só que aí ele vai lá e cospe uma bola de cera. E aí o Mr. Tree sai da bola de cera e fala assim, me livrei e tal, tô vivo, não sabia que ia dar certo, mas que bom e tal. E aí ele disse assim, não, mas você tá aí dentro, você tal, não sei o quê. A chave, ele, essa chave aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí joga a chave longe, o Sop fala, não, mas você faz cera, você consegue fazer uma nova chave você mesmo. Porque aí não importa se a chave anterior era falsa. A chave sendo de cera, ele faz exatamente do formato que precisa ser. E aí você já descobre uma skill muito interessante, que é, com cera você consegue fazer chaves pra coisas que você não tem chave. Muito interessante, né? Vou guardar isso na minha caixinha pra pensar no futuro. O Sanji fala assim, tá bom, vou chutar esse cara e ele vai fazer a chave. Aí já corta pra ele fazendo a chave e pedindo desculpas por ser idiota. E aí o Sanji nocauteia ele e acabou. Foi assim que eles fugiram. Vou citar um cara aqui. O Brandon Sanderson, que é um autor, ele fala que pra você impressionar o seu leitor, você tem que usar a quinta solução que você pensa, não a primeira. Nunca escreva a primeira que você pensa, que vem à sua cabeça. Por quê? Você vai lá e você tá escrevendo o negócio, então é a jaula que deixa eles fracos. Ele não consegue quebrar a jaula. A água tá subindo, o Bananadilo. Mas qual que é o Bananadilo certo? Aí você descobre o certo, mas o certo tá com uma chave falsa. O Oda, pensando na solução, ele cria níveis e níveis e níveis e níveis de solução até ter uma que o leitor vai falar, caraca, como ele pensa nisso? Nunca, jamais chegaria nisso, mas é porque ele usa a regra do Sanderson, que é, sempre use no mínimo a quinta solução que vier na sua cabeça, nunca a primeira. Beleza. Falar do Sanderson, porque pra quem não conhece o Sanderson, ele é o autor de Mistborn e dos livros finais de A Roda do Tempo, que são duas das maiores sagas de fantasia de todos os tempos. E One Piece, tipo, agora, bem recentemente, tá sendo considerado como parte da fantasia, porque o preconceito com a mídia mangá tá diminuindo e tá sendo considerado como literatura de verdade. Então, é legal fazer as conexões, assim, tipo, entre as sagas famosas de fantasia que existem. Exato. Por isso que você vê essas semelhanças na forma de escrita. Você falou isso, de ter 5 soluções, mas não é só ter, ele chegou em Alabasta e ele chegou nessa parte, teve que pensar em 5 soluções. O Mr. Tree, ele tá vivo desde Little Garden por um motivo. Sim, tá exato, tipo, exato. Muito, na frente que o Oda tá pensando. Camadas, e ele coloca as camadas, ele deixa aqui pra depois ele descavar, né? É aquele negócio, tipo, se um personagem não vai ter importância, ele só some. Sim. E daí, se a morte dele for importante, vai mostrar a morte em tela. Sim. E se ele não foi mostrado morto em tela, e tipo assim, mostrou especificamente que ele sobreviveu, é porque ele vai ser importante. Sim, perfeito. E aí, a água tá já cheia lá no negócio, mas eles estão soltos e eles conseguiram se livrar do cassino, fugiram do cassino. Só que aí você vê, cada um meio que carregou um ao outro. O Sanji também carregou o Luffy, porque o Luffy é um usuário de Akuma no Mi, então ele ia afundar na água. E o Zoro, ele salva o Smoker. Pedido do Luffy. Não, mandado calma. do Luffy. Ele salvou o Smoker. E aí o Sanji fala, o Sanji ou o Sop? Por que você salvou esse cara? Ele fala assim, não te interessa. Ele dá uma desconversada, Vou falar né? do Bandeirantes, né? Pra esse momento. Eles estão pensando em como que eles vão fugir. E o Sanji pede pra Nami colocar o perfume dela. Ele sabe que o Chopper vai conseguir sentir esse cheiro de longe. Ela não entende o porquê, mas ela passa e vai embora, né? Volta pro Smoker. O Smoker perguntando direto pro Zoro. Por que você me salvou? Volta um pouquinho no tempo. Mostra o Luffy falando, salva esse cara. Ele vai morrer se ele ficar aqui. Porque ele tem uma Akuma no Mi também. E aí o Zoro falando, mas por que você vai salvar o inimigo? Ele fala, tipo, uma coisa assim, cara, ele vai morrer. É isso. E acabou. Quando o Smoker pergunta isso pro Zoro, o Zoro simplesmente pega e fala assim, foram ordens do capitão. Não pense muito nisso, né? Foi só um desejo dele. Aí você vê um monte de coisa. Você vê, tipo assim, o Zoro, o quanto ele obedece o Luffy, o
quanto ele respeita as decisões do Luffy nesse momento. Ele é um braço direito, a gente tava até discutindo no grupo lá mais avançado, o papel do Zoro na equipe e tudo mais, mas ele é esse cara, ele é o cara que o Luffy pode contar pra qualquer coisa. Ele falou, salva esse cara, o Zoro não vai discutir. Pode até discordar, mas o Luffy tá vendo alguma coisa naquele momento e é importante isso. Tá vindo a marinha pra pegar eles, mas o Smoker fala assim, essa única vez eu vou olhar pro outro lado. Na próxima... Eu quero fazer um comentário sobre o Smoker. A gente acabou de comentar sobre exatamente a construção do Oda de personagem e tudo mais, aconteceu ali com o Mr. Tree, e aí a gente teve quem? O Smoker, que olha o arco do Smoker. Primeiro, a gente tava vendo o Smoker fodão, assim, ele chega dando um apavoro ali, e toma um apavoro também. Aí depois a gente sabe que ele tá baixa renda, o Smoker, porque, mano, vivendo em situação de barril. Vive em situação de barril. A arma dele, primeiro que a arma dele só tem isso aqui de Kairoseki, ó. E sim, é só uma pontinha. acabou o orçamento. Sim. E outra, todo orçamento vai pra charuto. Double charuto, né? Fato, né? Todo mundo sabe que ele fuma 2 charutos, né? Mas uma coisa que é curiosa pra mim é, a parceira dele tem algum envolvimento ali com o Zoro. A gente viu ali na outra parada assim, tem algum momento assim, esquisito ali e tal. Uhum. E ele tá traçando um paralelo direto, assim, com uma certa... momentos, assim, ocasionais com o Chapéu de Palha. Querendo ou não, a gente só teve um outro marinheiro que era meio que brother ali deles, que era o Kobe. Verdade. Que queria ser um marinheiro, e curiosamente ele é gente fina e a gente fala assim, ele não vai ser marinheiro, ele vai ser bandido, né? Esquisito, né? Tudo bem. Mas aí, o Smoker não, o Smoker já tá na profissão, ele já trabalha ali e tal, mas você vê que ele tem uma boa índole. Sim, sim. O cara salvou ele e ele devolveu na moeda. Ele falou assim, a gente vai ajudar você, então. Tá bom. Ele tem uma bússola moral diferenciada, né? Dos outros marinheiros que a gente tá vendo até o momento. É aí que o Oda trabalha nisso. É aí que o Oda mostra, tipo assim, mais sobre o personagem, mais dele. É tipo o assim, quão não... cinza cada um é, né? Isso. Uma pergunta. exato. A gente já discutiu a história de capa do Kobe, né? Já, Parte dela, a primeira parte A do gente não Kobe. chegou a terminar, mas agora já passou, então a gente pode falar. Não, deixa pro final do capítulo. Mas é só pra comentar se você falou da Marinha, que, tipo, tem um outro marinheiro que foi mostrado que é parça, que é o Garp. A gente comentou, o Garp Não. também era parça. Mas tem a história de capa que tá rolando nesse momento, eu vou deixar mais pra frente, que a gente vai falar, que é a do Django e do Full Body, né? Sim, Que estão sim. naquele negócio lá. Essa pode deixar. Vamos lá. Ele fala assim, ó, essa única vez eu vou deixar passar. Eu vou olhar pro outro lado e vocês vão fugir. Mas a próxima vez que a gente se vê, vocês vão ter abandonado, em inglês é forfeited, né? Vocês vão ter abandonado sua vida. Vocês vão ter aberto mão das suas vidas, entendeu? Porque Vai ele... embora que eu vejo. vai arrebentar eles, supostamente, né? I pretend I do not see. O Smoker manda chamar todos os navios da marinha que estão na região ali pra ir pra Alabasta. A galera fala assim, mas você acha que eles vão vir? Então ele fala assim, tô nem aí porque eles acham. Manda eles trazerem, pronto. O Chopper começa a sentir o cheirinho do perfume da Nami e vai encontrar eles, né? E aí ele chega em cima de um caranguejo gigante. E aí, esse é o bicho que eu preciso falar, desculpa. Chega um caranguejo gigante, fala assim, meu Deus, um caranguejo gigante. E aí a Vivi fala, nossa, é um caranguejo itinerário. E aí o Sop fala assim, mas a cara dele é estranha. Por quê, mano? Por que o Oda fala assim, eu vou fazer um caranguejo gigante no meio do deserto e ele vai ter cara de estranho. Ele tem cara de pervertido. Vai se fuder, mano. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia por trás do caranguejo pervertido? Aquele SBS sabe que, Sim. no fundo, o Oda é assim. Você não precisa ler o SBS pra isso, é só verdade. É As verdade. coisas falam assim, pô, esse design de personagem aqui, meio sans, mas o Oda não é um cara de botar et na obra, esse tipo de coisa. Sim. Não, tipo assim, não é uma parada... O Oda é um cara que, tipo, se você perguntar assim, você acha que o Oda tem algum fetiche? Quais? A resposta é sim. Cara, aí Sabe, o caranguejo gigante, que é um caranguejo itinerário, com cara de pervertido. E eles, nossa, mas ele tem uma cara estranha, né? Porque o caranguejo nem tem cara, mano. Mas ele fez um caranguejo com cara. E esse caranguejo tá andando de lado e eles estão indo. E aí que eles estão fugindo, o Luffy fala assim, não, vamos conseguir, tal, tranquilo. Do nada, vem aquela mãozona do... É tipo uma garra, eu não sei o que é aquilo, desculpa. gancho. É um gancho, mas tem tipo um barril de areia abaixo do gancho, né? Mas vem aquele negócio voando e pega pelo pescoço a Vivi. Aí o Luffy se estica, joga a Vivi de volta pro barril e fica pra trás. E fala, pode ir na minha frente, eu vou ficar atrás pra dar um couro nesse cara. Todo mundo tá apreensivo
apreensivo nesse capítulo. Todo mundo tá apreensivo pra caramba. Exato. O Zoro tá fazendo os exercícios dele, suando, frio, pensativo, assim, a galera assim, tudo. Cara, você tá preocupado, né? A verdade é que você tá preocupado que o Luffy não consiga. E ele, não, por que você acha que é isso? Todo mundo, sabe, os nervos à flor da pele, cara. Mas a Vivi confia. A Vivi fala, não, eu acho que ele vai conseguir e tal. E a Nami fala, Vivi, não pensa na gente. Pensa no reino. É isso que você tem que fazer. Vai pra luta ali. Eu confesso que eu não entendi a piada do Luffy, desculpa. Mas o Crocodile fala, eu já enterrei vários idiotas igual você e tal. Aí o Luffy fala, então você é o idiota. Aí a Miss All Sunday ri. Eu não entendi. Pra mim, o Luffy falou qualquer coisa. Mas... É só ele sendo o Luffy, cara. É só ele sendo o Luffy, né? Tipo, acho que é por isso que é engraçado. Porque é algo infantil, né? Eu vou sempre tomar banho, sabe? Tipo assim, eu acho que poderia ser alguma coisa, tipo, o Crocodile falar, eu enterrei vários idiotas com você, e daí o Luffy queria falar, tipo, então eu vou enterrar você agora, mas aí ele acabou chamando o Crocodile de idiota. Sim. A Miss All Sunday ri, o Crocodile chama ela de Nico Robin, fala, você acha graça nisso, Nico Robin? E aí ela fala, eu vou embora daqui, então só encher o saco disso, e você tinha me prometido que não ia usar mais esse nome. Então a gente já sabe que agora se chama Nico Robin. Só um detalhe que ele pergunta se quer morrer, daí ela fala, se quiser, faz, fica livre aí pra você fazer o que você quiser. A Robin é meio mórbida, né? Mas é interessante que toda vez que o Oda coloca o Luffy direto com o vilão e tal, não sei o quê, quando o Luffy chega na batalha, ele não quer discussão moral. Ele não quer saber. Sim, verdade. Ele, assim, botando o dedo na cara, fazendo piada, zoando o cara. Tipo assim, vou desmoralizar esse maluco e vou ganhar nessa, tá ligado? O Luffy é na bandidade, né? É porque o Luffy, quando ele já decidiu que o cara é vilão, ele a decisão moral já tá tomada, entendeu? E tem que lembrar também que, tipo assim, a inteligência emocional do Luffy é muito grande. Então, tipo, se ele pensa que um cara é um vilão, o cara é um vilão. Sim, sim. Tipo, e se ele fala, tipo, ok, essa pessoa é gente boa, a pessoa é gente boa. Então ele pode confiar no próprio julgamento pra só cair matando sem conversar, sabe? Sim, porque ele provavelmente tá certo. O Crocodile fala assim, cara, eu tenho 3 minutos aqui pra perder com você, tá? O Wesker do Resident Evil, eu tenho 7 minutos pra brincar com você. Então, cara, ele joga uma ampulheta lá estranha, né? Tipo, ele joga, tipo, ela fica fincada na areia. Bem legal. Aí o Luffy começa a lutar e ele não acerta um golpe sequer, porque o Crocodile é feito de areia. Ele é feito de areia, é difícil acertar um cara assim. Ou seja, tá ganhando o Crocodile. Sem querer, ele tá ganhando. Mas, quando o Crocodile resolve revidar, ele vai lá e já cria uma área inteira de areia movediça. Aliás, falo pra vocês, quando eu era criança, eu tinha um medo irracional de areia movediça. Eu achava que era muito mais comum existir na natureza, assim, areia movediça do que realmente existe, né? É um negócio muito, muito específico, assim. Eu achava que, tipo, qualquer praia podia do nada virar um negócio de areia movediça e você ficar preso. Eu tenho um pavor disso. Beleza, ele cria um negócio de areia movediça, o Luffy não é pego pelo negócio, né? Óbvio, então começa a esquivar. Mas, na hora que ele vai pra cima do Crocodile, o Crocodile passa a areia pelo braço dele e aí transforma o braço dele num negócio de múmia. Fica super ressecado, cara. Nessa hora, mano. Cara, você passa álcool gel, agora na época de Covid, você passa álcool gel na mão, mas 2 vezes já começa a ficar ressecado. A menos aqueles álcool gel com aloe vera da vida e tal. A mão já começa a ficar um negócio assim, sabe? Dá um incômodo. Imagina o braço do maluco que virou um gravetinho. Cara, pelo amor de Deus, dá um desespero. Só que o Luffy, ele tem um super poder ali, um item de emergência muito bom, que é o barrilzinho de água do velho de Yuba. Maluco, ele dá um gole e fica muito... Sim. Mano. Suco de espinafre do Popeye. É o drink do Pernalonga. É Monster. E aí ele toma lá a Monster dele e fica com o bração assim, essa água aqui, ela é mais foda do que as águas normais, porque ela é a água do cara que ficou a noite toda trampando só pra conseguir um copo d'água. Aí o Crocodile fala assim, nossa, Crocodile, cara, vilão, show, né? O Crocodile pega e fala assim, aquele velho de Yuba tá vivo ainda? Olha só o que eu vou fazer. E aí ele pega, já acabando com a luta, né? E cria uma tempestade de areia. Nossa, e ele fala, é uma tempestadezinha pequena, mas eu vou jogar nessa direção aqui e ela vai começar a ir pro sul e ficando maior. Esse tempo seco que não chove nunca, vai passar por todo o deserto e vai chegar em Yuba. E você sabe o que vai acontecer com Yuba quando chegar uma tempestade de areia desse tamanho? Vai destruir a cidade e vai acabar com aquele velho. E o Luffy fica puto. Ele fica muito nervoso com isso, porque ele fala, o que aquele velhinho fez? Ele não merece isso, ele não merece esse tipo de tratamento, ele só tava querendo a água dele. E aí o Crocodile faz uma coisa dura, mas importante. Ele enfia o gancho no peito do Luffy. Sabe por quê?
quê? Todo mundo que o Luffy enfrenta, ele é muito mais forte. Ele tá de frente de um cara que não é só ele chegar lá e dar um soco e vai ganhar. Ele dá um soco e a areia se desfaz. Não é tão simples assim. Mas ele foi na inocência dele e ele tá de frente de um cara que é mais forte que ele. Pela primeira vez, desde que ele era pequeno, ele tá de frente de um cara que é mais forte que ele e que pode derrotar ele, que pode matar ele. É sério o que ele tá enfrentando ali. Não é brincadeira. E atravessa o peito dele e ele começa a sangrar muito. E com o sangue que tá caindo no corpo dele e no braço... É a água do barril. É a água do barril, é verdade. Atravessou a água do barril porque é um colarzinho, né? O copinho de água, né? Molha o braço do Crocodile. E aí o Luffy, que ainda tá vivo, pega o braço do Crocodile e consegue apertar a ponto do Crocodile sentir dor. Isso já nos dá uma informação de que se você molha a areia, ela fica tangível. Ele não consegue mais ter esse jeito de se desfazer, do jeito que ele se desfaz hoje em dia. É só uma informação, mas não quer dizer que o Luffy ganha, porque o Luffy acabou de tomar uma no peito que vai machucar ele, tá entendendo? É muito duro isso, dá um desespero e é muito sangue e tal, né? Aí, mas... É apavorante, mano. É muito louco. A batalha com o Crocodile é uma das mais... As batalhas do Crocodile são uma das mais viscerais de One Piece, tipo, até hoje. Volta pra cima do caranguejo pervertido e aí mostra como tá todo mundo inseguro com aquilo e tudo mais, ou seja, aquela conexão extrasensorial entre os amigos de que algo tá de errado e que pode ser que o Luffy esteja enfrentando alguém que ele não aguenta e tudo mais. Mostra o velhinho de Yuba cavando e finalmente achando água e ele fala assim, viu, eu falei pra você, essa cidade ainda tem água pra entregar aqui, só que na hora que ele mostra isso, tá vindo a tempestade de areia, a tempestade de areia é avassaladora, ela tá destruindo tudo no caminho dela, mas tá longe. Começa né? a chover aqui em casa, do nada, assim. Aquela cena do Roy, do Fullmetal Alchemist, assim, nossa. Sim, volta pro Smoker e a Tashigi. O Smoker fala pra Tashigi ir pra Alubarna, que é a capital de Alabasta. E aí ela fala assim, não, mas eu vou fazer o quê? É pra eu enfrentar o exército rebelde, que tá vindo lá pra lutar, ou é pra eu continuar perseguindo os Chapéus de Palha? E o Smoker fala, você que vai decidir isso. É você que sabe o que você tem que fazer. Contanto que você ache dentro de você que aquilo é o certo, pode fazer. Eu me responsabilizo pelas consequências disso. Só que presta bastante atenção em tudo que tá acontecendo aqui, porque são momentos como esses que marcam a virada de uma era. O Smoker sabe o que tá acontecendo ali. É muito grandioso. O governo autorizou alguns piratas a serem piratas, e o Crocodile é um desses caras, só que tá acontecendo alguma coisa muito errada. A ponto de ele, um marinheiro, ter acabado de soltar piratas, porque eles vão pegar esse cara, porque ele é um mal maior naquele momento. Então, o Smoker sobe na moto dele e vaza, porque tem que pensar sobre as coisas, e ele vai tomar uma decisão no mar, né? Pelo que eu entendi, ele fala que ele vai na direção do porto, alguma coisa assim. A Tashigi fala assim, tá bom, então eu vou atrás dos Chapéu de Palha. Mostra eles em cima do caranguejo se preparando pra luta, né? De, tipo, o que eles vão fazer chegando lá, estão planejando, né? Essas coisas. Volta pra onde tá o Luffy, o Crocodile foi embora, abandonou ele na areia movediça, e do nada, vários braços tiram o Luffy de dentro da areia movediça, viu? Eu falo que o poder dela é útil pra caramba, eu poderia até entrar na areia movediça se eu tivesse o poder da Robin. A Robin, ela salva o Luffy e ela pergunta, vocês que carregam o nome D, por que vocês lutam? E a gente sabe, né? O nome do Luffy é Monkey D. Luffy. O Pel aparece, o Pel não tá morto, graças a Deus, e chega lá e fala, não, agora que eu já sei como o seu poder funciona, eu vou lutar contra você e vou acabar com você. Ela fala assim, a Robin, você tem certeza? Você não prefere ajudar esse cara aqui, que é o cavaleiro em armadura brilhante que trouxe a sua princesa até aqui? E aparece um Bananadilo modelo sei lá o que é a Ferrari dos Bananadilo, que é o segundo bicho mais veloz do deserto, e ela vai em direção a Alubarna. Aí mostra o Igaram Mr. 8, que a gente já tinha visto que tinha morrido. Já lá tinha dado óbito já. em Whiskey Peak, e aí tá vivo, e ele chegou em Alabasta. Com um band-aid. Eu vou falar uma coisa pra vocês, já vou adiantar, né, no clube, que é o seguinte, o Oda, ele mata personagens, mas ele também faz muita morte falsa pra ele criar o impacto, mas depois usar o personagem ainda assim, né? Às vezes essas mortes demoram muito tempo pra ser revelada, Sim. que foi falsa, às vezes é na hora. Sim, exato. Mas ele tem essas muitas mortes falsas aí que ele cria. É um traço dele, não tem jeito. Mas ele já respondeu sobre isso. Ele fala
fala que, querendo ou não, é um anime, é um mangá que é uma aventura positiva, que ele quer que tenha uma mensagem final positiva. Quando ele mata um personagem, ele acredita que tem que ser uma morte muito, muito, muito bem escolhida e não pode ser à toa. Ele só vai matar quando ele realmente achar que não tem outra forma de contar a história dele sem uma morte. Mas nesse caso, ele tá conseguindo criar a história sem a morte porque ele trouxe o Igaran de volta. A tempestade de areia atingiu Yuba. A gente não vê as consequências disso, mas a gente sabe que atingiu Yuba. O caranguejo chega no rio e ele não consegue entrar na água porque ele é um caranguejo do deserto. Óbvio, tá na nossa cara, mano. Óbvio. E aí, eles até tentam falar assim, não, mas ele é pervertido, então mostra a Nami pra ele e ele vai continuar. Mostra a Nami pra ele e aí ele, nossa, agora eu vou. Ele vai e afunda logo em seguida. E aí tem um bicho gigante, um peixe gigante. Eles, não, esse peixe consegue atravessar a água e tal, não sei o quê. Mas ele gosta de comer humanos também. Ele vai tentar comer eles. Só que aí chegam os Kung Fu Dugongs, que são os aprendizes do Luffy, que o Luffy socou 50 deles e viraram aprendizes dele. E eles salvam claro. os chapéus de palha porque tá salvando os colegas aprendizes do Luffy e levam ele na carcaça do peixe gigante que eles arrebentaram. Depois que eles atravessam o rio, eles estão muito distantes de Alubarna ainda, mas chega o esquadrão, eu não sei como é que tá escrito pra vocês, mas é pena pintada. Dos Super Patos Selvagens, tá aqui. Dos Super Patos Selvagens, ok, perfeito. Você tá olhando no físico do 3 em 1? Não tô. Deixa eu ver. Mas chega o Karu com todo o esquadrão deles ali e eles começam a levar o bando inteiro pra Alubarna, né? Pra Esse capital. arco só tem animal monstro. É, os melhores, mano. O Oda tá muito criativo nessa parte, né? Dá pra fazer uma tier list de animal, tá ligado? Tem só, mano, o Karu lá em cima, peixe gigante antes em Alabasta, beleza. Aí você vem em dinossauro. Dinossauro não chega nem perto. Tem jacaré com banana. E, cara, é um... siri tarado, mano. Pensa assim, é um deserto. Apesar deles terem camelo também... Não, dane-se o cabelo. Né? Eles têm muito bicho variadíssimo. Fala Crocodilo. É a tropa do Super Pato Selvagem. Tropa dos Super Patos Selvagens, perfeito. Só os mais brabos. Os né? maiores, mano. A Baroque Works, né, os que sobraram da Baroque Works ali, eles têm o plano de eliminar a Vivi. Mata a Vivi, não consegue parar a rebelião e acabou. Não vai precisar lutar contra cada um deles. Mas quando o grupo chega, eles estão todos cobertos com a mesma roupa e aí eles não conseguem reconhecer quem é a Vivi. E eles se separam. Boa ideia, é boa Eu vou ideia. citar... Não, e tem um negócio aqui também que a Miss Merry Christmas, ela olha e tem 6 patos. E daí ela fala, não eram 4 tirando o chapéu de palha, porque o Luffy tava lutando com o Crocodile, disse eles sabiam. Então tem 2 patos a mais. Exato, exatamente. E aí, eles estão divididos em equipes. Eu vou falar as equipes que vão ter lutas. É o Usopp e o Camelo Pervertido. Eles vão lutar contra o Bon Clay. A Nami e o Zoro vão lutar contra o Mr. One e a Zala. E o Sanji e o Chopper vão lutar contra o Mr. Four e a Merry Christmas. Só que as lutas se movimentam, né? Desculpa. E aí revela que a Vivi não tinha ido junto deles. A Vivi tá só esperando eles causarem e aí ela vai depois com o Karu. Perfeito. É perfeito. Esse plano no anime fica muito maneiro, porque mostra eles perseguindo o pessoal e tal. Eu acho que no mangá fica um pouco menos, assim, essa tensão, assim, sabe? Porque ele vai perseguindo, na hora que ele pega, na hora que vira, é outra pessoa. Aí eles... Cara... Não é a Vivi! Mano, eu acho foda, na verdade. Mesmo no mangá, tem um quadro aqui que é... Eles tudo virando assim, falando, tipo assim... tá, tipo... Esse mesmo. Que pena que você errou. E o camelo. E o camelo. O camelo desesperado, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tier list de animais fodas, mano. O camelo, ó, tá lá no topo, junto com crocodilo, banana, siri tarado, mano. Tá todos aqui, ó. Pato corredor. Patos corredores. Eu amo o Karu e a espécie deles. Não. Eu acho que depois pra eu fazer, tipo, qual é o meu animal de One Piece favorito, provavelmente o, tipo, patos corredores do Karu. Né? Mas quem jogou Final Fantasy sabe que o Oda, ele fez um chocobo dele, né? Isso. A Vivi tá indo ali na frente dos rebeldes, tá todos os rebeldes chegando na capital, ela tá ali falando com o Karu, fala assim, Karu, vai embora. E aí ele fala assim, não, o Karu não fala, né, mas ele dá a entender que não vai. E aí ela fala assim, ó, depois você não vai me culpar se você for pisoteada, né? E aí ela fica lá, e ela começa a falar pra tipo, ó, pessoal, aí tipo, tem um ou outro que até olha ali pra ver quem é, mas logo em seguida vem uma barra de canhão do exército dela, atira na frente dela e vem uma cortina de fumaça, assim, de areia, né? Tampando tudo e ninguém vê. O cara até dá uma bronca lá, o Chacal. Ele dá uma bronca. Porra, você tá atacando a população, não é pra gente atirar primeiro. Ele, desculpa, escapou o meu dedo aqui. Aí mostra que tem uma
tatuagem da Baroque Works, ou seja, o cara era infiltrado já pra causar mesmo, pra não deixar a Vivi falar. Os rebeldes não conseguem ver a Vivi e mostra, tem uma cena maravilhosa no mangá, no anime também fica bom, que é o Koza passando reto da Vivi tentando fazer o discurso dela. Nossa, que é muito boa é essa aquele cena, tipo de mano. tragédia que você fala assim, cara, se ao menos eles se encontrassem, cara, tudo isso podia ser evitado. É tão perfeito ali pra resolver. Congela o momento, assim. até. E o pior é que, tipo, ela grita, líder, e daí E ele fica, acho Sim. que eu ouvi alguma coisa, Sim. mas foi só impressão. Mas sabe? é porque, assim, se a gente for parar pra pensar bem, assim, ó, imagina na situação que eles dois se encontram, ó. Tá acontecendo um golpe que foi fomentado ali pelo bandido, tá ligado? Uhum. E aí ele enganou toda a população pra fingir que o rei é mau, etc. Então, tipo assim, só vai piorando. E enquanto isso, a raiva dos revolucionários tá aqui, ó. Tá só aumentando, cada vez mais, cada vez mais. E a Sim. Vivi, ela tá desaparecida há muito tempo, porque faz muito tempo que ela da Baroque Works tá tentando resolver esse problema, tá ligado? Sim. Então, quando ela dá o grito chamando o líder, ele, tipo, ele para e escuta assim, tipo, é a voz da amiga dele. Sim, tá ligado? sim. E ela tá tentando parar uma guerra, gritando. É muito Foda. desesperador, assim, sabe? É muito bom. É demais, é sensacional essa parte. Mas ela não é vista e tá vindo um exército literalmente pra cima dela, né? E aí eles derrubam ela. Você vê uma mão ensanguentada, mas você tinha visto o Karu correndo antes, né? E aí quando passa toda a areia, toda a fumaça, você vê o que o Karu tentou proteger ela de ser pisoteada. E aí ele tá todo machucado porque protegeu ela, né? E a Vivi tá triste por causa disso e tudo mais. Mas logo em seguida aparece o Usopp pra ajudar a Vivi. Só que o Usopp chama o Karu de pássaro. Fala assim, sobe no pássaro aqui que a gente já vai. E a Vivi acha Deixa estranho. o pássaro aí, tá todo machucado, vai Tá todo me machucado. vai ajudar. Isso. E vamos embora. E aí a Vivi pede pro Usopp provar que é ele. E aí ele mostra a faixa. Só que o Karu reúne forças pra carregar ela pra longe porque percebeu que ela tá em perigo, sai correndo e aí mostra que era o Bon Clay e o Mr. Two disfarçado de Usopp, porque mostra um flashback mostrando de, tipo assim, eles achando que era uma faixa que eles estavam usando pra provar que era cada um, mas na verdade mostra que é um X. É um X no braço esquerdo pra provar que eles são os amigos, certo? Esse X, ele foi ideia do Zoro, que até é confuso, né? Por que o Zoro tem uma ideia tão genial assim? E até o Sanji fala, você é um impostor então, na verdade, por causa disso. Mas é o X, e aí coloca um coisa. Quando você for provar pro seu amigo que você é seu amigo, você mostra o X, você não mostra a faixa. E a faixa tampa pra ninguém mais saber que aquilo ali é o símbolo da amizade deles, de que é um companheiro. Serviu o propósito dele, esse X. Ele já conseguiu proteger a Vivi do Bon Clay. O Karu sobe a montanha, ele dá uma voadinha, tenta dar uma batida de asas e voa. O Bon Clay vai logo atrás, porque ele é um Okama e ninguém para um Okama. E aí ele começa a literalmente escalar a montanha, mano, né? Ah, isso é incrível, né, mano? É uma bagunça ali, porque já é guerra. Tá todo mundo lutando, ela tá triste, ela tá pensando, eu não vou conseguir achar o Koza no meio dessa bagunça toda. O Karu tenta passar pela multidão, mas ele cai e o Bon Clay alcança eles. Só que chegam alguns pássaros do esquadrão Super Pato Selvagens aí, empurrando o Bon Clay lá, e já logo em seguida aparece o Sanji. O Sanji, nesse arco, ele tá, mano, o timing perfeito, tá sempre aparecendo nos momentos certos pra salvar todo mundo, né? Sabe muito, sabe muito. E aí ele fala assim, meu, vai embora, Vivi, faz o que você tem que fazer, eu vou resolver aqui com esse Okama. Eles chamam Okama, isso é uma coisa mais japonesa. Ele tá falando, tipo, eu resolvo aqui com esse cara, mas o Bon Clay não é um cara, ele é um Okama, entendeu? Então por isso que ele tá falando sempre Okama, por causa disso. É o pronome dele. Quase como... exato. Eles têm uma conversa entre si. Eu vou guardar esse comentário mais pra frente, quando rolar a luta dos dois. O Usopp encontra o Chopper todo machucado. Essa luta do Chopper do Usopp contra Miss Merry Christmas e Mr. Four é muito boa, é muito engraçada. O timing... cara, eu não lembrava quão boa ela era. O Chopper explica pra o Usopp que a Miss Merry Christmas é uma mulher topeira e ela consegue entrar no subsolo. E o Mr. Four é um batedor e eles têm um cachorro. E você fica assim, ok, tá? É uma topeira, um batedor e um cachorro. Como assim? Logo depois do Chopper explicar, o Mr. Four bate uma bola de beisebol na cara do Usopp e a bola de beisebol explode. Aí, cara, mostra o cachorro. Aí o cachorro é um cachorro arma. Ele é um canhão, que ele é um cachorro. Mostra assim, cachorro arma, a fruta é a Inu no Mi, a fruta do cachorro, modelo Dachshund, né? Dachshund. Ele é Cachorro salsicha. a raça do cachorro, só que, ou seja, ele comeu a fruta do cachorro. O que comeu a fruta do
cachorro. E A aí, bazuca, né? Óbvio. aí explica ali embaixo. Fruta Inu no Mi, modelo Dachshund, cachorro arma. E aí coloca entre parênteses, ele está resfriado. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, ele está resfriado! Por O quê, fã ainda- mano? Ainda bem que deu disclaimer, porque, Deu tipo assim, disclaimer. ó, o Oda, ele faz isso. Ele solta uma informação muito absurda e uma piadinha no final pra você simplesmente falar assim, é isso. Cara, é inacreditável isso. E o cara simplesmente... Não, ele está resfriado. E tá realmente, o cachorro tá com o nariz escorrendo. Tá claro? Nossa cara que ele tá resfriado. Detalhe, o cachorro ele não era uma bazuca antes. Ele era uma pistola. Pelo menos na tradução oficial aqui. Isso, e Falando que ele virou uma bazuca por causa que é o cachorro do formato salsicha. do É o cachorro cachorro. grande. Mas aí que tá. E o nome dele é Lazu. Ele tem o nome. A Miss Merry Christmas, ela explica. Ele é uma arma, ele é uma pistola que comeu a fruta do cachorro. E aí o Sop pega e fala assim, isso é ridículo. Como que uma arma, um objeto vai comer uma Akuma no Mi? Não é como se as Akuma no Mi tivessem vida própria, né? Eu sempre pensava nisso. Quando aconteceu isso, eu fiquei pensando assim, mano, como uma arma comeu a fruta, tá ligado? Cara, pior, e ela resfriada. fala, ela tá resfriada ainda. Ela fala que essa é a última tecnologia na Grand Line. Só deixar isso aí, né, no ar, né? Até objetos Pô, conseguem comer aparentemente, É. quando você é do submundo, né, na Grand Line, envolvido com a marinha, você tem muitas tecnologias, né? Isso. O Sop diz que tem 8 mil pessoas sob o comando dele e o Chopper, sério? É muito bom o Chopper caindo em todas as mentiras do próprio o Sop. Eles estão lutando, é muito bom porque eles estão tomando um couro. Eles estão tomando um couro, essa é a verdade, né? O Chopper fala assim, mano, são dois caras muito fortes, eu não sei se vai dar tempo, não sei se eu tomo uma Rumble Ball aqui do nada e vou ter 3 minutos só pra lutar, eu não sei se eu consigo derrotar os caras. É um desafio isso aqui pra mim. A topeira, a Miss Merry Christmas, ela pega e começa a bater o Sop contra as coisas, né? Só que ela fala pro Sop que o Luffy perdeu. O Luffy morreu. Você não sabe? Ele lutou contra o Mr. Zero e ele morreu já. Já foi morto por ele. E aí o Sop fala assim, que é impossível, porque o Luffy é o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Não é aqui que o sonho dele para. Ela dá risada e ela fala assim, que esse tipo de criança idiota não devia estar se metendo a pirata. E aí o Sop continua apanhando, porque ele não é forte, ele não tem como lutar mesmo de igual pra igual, mas ele fala pro Chopper que eles têm que lutar, porque tem momentos em que um homem precisa lutar e um deles é quando riem dos sonhos dos amigos deles. E aí é quando você luta até o fim. O Sop faz um plano junto com o Chopper descobre que os túneis são todos interconectados e tudo mais. Eles conseguem fazer com que o Mr. Four, o batedor, bata com tudo na mulher topeira. É muito criativa essa luta, né? Eles jogam aqui. Jogam aqui, porque é o tipo, jeito que eles conseguem lutar, né? Do mesmo jeito que a gente viu bastante das transformações do Chopper nesse arco quando ele tava correndo e se escondendo, tipo, o mestre dos disfarces e tal. Tem uma cena que ele tá prestes a receber uma bola de beisebol explosiva na cara. E ele abaixa. E daí ele, opa, esqueci que eu posso me encolher. E daí ele vira um Brain Point. Muito Tipo, bom. Muito bom. Mas assim, essa luta, assim, ela só fica mais intensa. Ela ganha mais intensidade ao quanto o Sop se entrega nela, né? Porque o Sop, ele tá indo ali na luta normal, não sei o que. Ele tá até... Ele tava quase se entregando. Ele tava quase se entregando. É. Só que ela meteu o dedo na ferida. Ela falou do Luffy. Ela falou que o Luffy tinha perdido. Que... Ele já tava se entregando. Policial, pode levar, doutor. Eu desisto. Aí ela falou, ai, o Luffy perdeu. Aqui não, eu vou lutar. Eu vou só sair daqui preso, eu vou lutar com vocês aqui. Sim. E por sinal, nessa luta aí, assim como algumas vezes acontecerão, o nariz do Sop ficou machucado, né? Putz. Verdade, mano. Chega a tomar uma raitada na cara que quebra o crânio dele, mano. O raio-x. Mostra o raio-x. É o louco. nariz dele quebrando e o nariz dele tem osso até a pontinha. Muito bom. É verdade. Eles ganham a luta no final. E aí ele fala pro Chopper buscar um médico, só que o Chopper é um médico. Curiosidade que tá no SBS, em um dos SBS do meio do capítulo aqui, tem uma pergunta: o que aconteceria se um humano comesse a fruta do Chopper, que é a fruta do humano, a Hito no Mi. E daí o Oda fala, ele viraria a gente. Sim. Ele vira mais gente, né? Ele ia amadurecer. Eu quero fazer apenas um outro comentário. Nessa luta, a gente é apresentado por uma arma, mano. Uma arma imponente do Sop. Um martelo de 5 toneladas. 5
toneladas. toneladas. Ele usa contra o cara que é meio lento, né? Ou seja, enquanto a Miss Merry Christmas é super rápida, o outro cara é tão lentão que ele dá o negócio de 5 toneladas, a gente descobre que o martelo é falso, mas o cara demora pra entender que ele não tomou uma martelada de 5 toneladas na cara, entendeu? Essa parte da luta é perfeita. Ele dá uma marretada assim, ele fica na pose assim e tal. Sim, sim. Aí o cara fica tipo assim, meu Deus, tomei uma marretada de 5 toneladas. Aí ele para, ele pensa, mano, não tem como você tomar uma marretada de 5 toneladas. Então, Sim, sim. 2 frigideiras. É muito bom. É, aí mostra. São 2 frigideiras e no máximo pesa 2 quilos o negócio. Elas são retráteis, né? Pra ficar pequeno. Cara, muito bom, muito bom. A gente volta pra luta do Sandy versus Bon Clay. Eu gosto dessa luta, sabe por quê? O Sandy, ele é um macho tóxico. Ele flerta com as meninas irreparavelmente o tempo todo, fica brigando o tempo todo com o Zoro, tudo faz parte da masculinidade tóxica dele, né? Ele quer ser muito o macho alfa o tempo todo e ele tá enfrentando um cara que, ao mesmo tempo em que é totalmente semelhante a ele, no jeito que eles lutam, ambos lutam com os pés. O Sandy luta com os pés porque ele é um cozinheiro que quer preservar as mãos, e o outro luta porque é uma bailarina. É o Kama Kenpo. É o Kama Kenpo, que é um Kenpo, tipo uma arte marcial misturada com balé. Ambos lutam com os golpes usados com nome em francês e tudo mais, sabe? Enquanto o Sandy é essa figura da masculinidade tóxica, o Bon Clay, ele é um Okama. E aí, a gente vê eles lutando, eles são equivalentes em várias formas. Tanto é que o Bon Clay tenta usar de artifícios diferentes pra tentar ganhar a luta. Se transforma no Sop. Fala, você não machucaria um companheiro? E aí o Sandy vai lá e arrebenta o Sop. Fala assim, não, o rosto da pessoa não é a pessoa. As pessoas são reconhecidas pelo coração. E aí o Bon Clay até fica, caraca, isso foi muito É? não da parte, né? Com certeza. Mas eu quero fazer um adendo sobre essa parte aí. A luta do Sandy só foi perfeitamente organizada pra esse momento, porque assim, você tava vendo que os dois estavam se montando pra ser essa luta assim dos dois. Os dois lutando com a perna, golpe francês. Sim. Um é muito hétero, o outro é muito gay, né? Tipo, sim. quando chega na parte que ele vai falar pro Crocodile, a tripulação do Chapéu de Palha é esse. Uhum. E aí ele não mostra o rosto do Sandy. Porque ele não tinha visto. Eu não tinha visto. Exatamente. E aí o Sandy, quando aparece ali e tal, ele também não sabe que é do Chapéu de Palha. É uma... Foi minuciosamente construído pra eles se embaterem desde o começo, né? Pra ele conseguir usar o poder dele na luta contra o Sandy, só seria capaz se o Sandy não entendesse o poder dele. Com o poder pro resto da tripulação, então ficou perfeitamente organizado pra esse momento. Sim, sim. Ele fala assim, não, as pessoas não são o rosto delas, elas são reconhecidas pelo coração delas. E aí o Bon Clay, nossa, você é uma pessoa realmente muito pura e tal. Então quer dizer, até que se eu mudasse pra a cara da Nami, você não ia fazer isso. Aí o Sanji na hora se apaixona. E até o Bon Clay testa, né? Ele volta a ser o Bon Clay, o Sanji fica sério, volta a ser a Nami, o Sanji fica apaixonado de novo. Porque o Sanji não consegue controlar isso. Não consegue. Ele vai lá e ele fica afetado. Aí a gente volta pra Vivi, que ela consegue furar o bloqueio lá, tal, chega, encontra o Shaka e ela fala pro Shaka, vamos destruir o palácio, porque eu preciso de um momento de atenção de todo mundo. E a única coisa que vai chamar a atenção de todo mundo é detonar esse palácio. E aí todo mundo, não, mas o palácio a gente construiu milênios e não sei o que, tá tudo aqui e tal. E aí o Shaka lembra do que o rei falou. O reino são as pessoas, não é o palácio, entendeu? A gente reconstrói o palácio. Fala assim, tá bom, vamos fazer isso, né? Levaram muito a sério essa parada, mano. Levaram muito a sério essa parada aí. Verdade. A Nami, aqui tá dizendo, Nami leva uma sova, acho que não leva não nesse momento, leva? Leva. Assim, Ela leva porque ela recebeu o Climatect do Usopp e o manual de instruções o Usopp escreveu. Sim, e daí sim. ela tava tentando, e tipo, isso é um brinquedo, isso aqui não serve pra isso. usar. E daí ela não tava entendendo como usar o Climatect de forma efetiva pra combate. E ela tava lutando contra uma usuária de Akuma no Mi. Sim. Uma usuária que, tipo, é a mulher espinho. Isso, a mulher isso. Sonic. Ela dá um pau, exatamente. E então ela leva um pau de... Ah, mas o que eu quis dizer é que ela, tipo, ela não chegou a apanhar. Ela só não tava ganhando a luta. Mas ela não tava apanhando. Ela é perfurada pela menina. Ok. Então eu concordo, Vamos lá. Ela apanha bastante nessa luta, por sinal. O Sanji ele descobriu que o Bon Clay não consegue atacar quando ele tá transformado. Ou seja, ele se transforma na Nami, na hora que ele vai dar o chute no Sanji, ele tem que voltar ao normal. E aí o Sanji usa a sua vantagem e derrota o Bon Clay. E na hora que ele derrota o Bon Clay, ele não vai dar o golpe de misericórdia, fala, levanta aqui, você lutou bem, né, mas eu vou lá cuidar dos meus amigos. E aí, na hora
hora que o Bon Clay dá a mão, o Sanji dá mais um golpe e pega de volta o óculos do Usopp que o Bon Clay tinha roubado. Momento importante pro Sanji. Não só ele respeita o Bon Clay como lutador, ele tá ali respeitando o estilo de luta dele, respeitando o estilo Okama. Ele falou, o motivo dele não ter aparecido pro Bon Clay no navio, no Mary, é que ele não se interessava por Okamas. Então, quando todo mundo falou, tipo, tem um performista aqui, tem uma drag queen aqui, o Sanji falou, foda-se. E agora ele não só respeitou como lutador, como o inimigo, mas também respeitou o estilo de luta. E isso é importante pro futuro, por alguns motivos. Sim, ok. O Crocodile aparece no palácio, quando a Vivi tá planejando lá destruir tudo, aí ele fala assim, não vai destruir o meu palácio, porque eu vou dominar isso aqui, então tá de boa, pode deixar aqui e vou embora. Volta pra luta do Zoro e da Nami com o Mr. One e a Zala, e eles estão explicando, né? A Zala, como vocês disseram, tem a fruta do espinho. O Mr. One tem a fruta da lâmina. Eles falam que foi atrás do Zoro pra entrar na Baroque Works e ele matou o cara. O Zoro matou o cara que chamou ele pra Baroque Works, né? Porque ele falou, eu só vou se eu for pra ser o líder. E aí eles falaram que não, e aí ele matou o cara. Tá separada essa dupla aí, essas duas duplas. O Zoro vai lutar contra o Mr. One e a Zala vai lutar contra a Nami. Eles explicam o que o Zoro já explicou pra gente. A Nami tem os 3 tubos de PVC com o manual que o Sop escreveu. É uma arma que ela tá tentando usar, essa luta bem criativa também. Ela tá tentando usar e tudo que ela usa é um truque barato, bobo e tonto. Ela descobre que ela tá lendo o manual de truques de festa e não o de batalha. Só que mesmo de batalha... Claramente uma arma que tem um manual de festa, né? Sim, claro, porque é o Sop. Só que aí você percebe que é meio que um gimmick o que o Sop criou. Não é uma arma mesmo, né? É só um negócio que cria uma bolha quente, uma bolha fria e uma bolha de tempestade, né? De raio, de eletricidade. A Zala até encosta no negócio e até fala, quentinho, refrescante e tal. Mas que o cabelo dela gera mais estática do que isso aí. Não é muito forte. Só que a Nami, ela consegue lutar com o negócio por causa da compreensão absurda que ela tem de clima. Porque ela é uma navegadora. Então ela entende como que funciona a dinâmica de ar quente, ar frio e é isso que criar massas e tal. E consegue criar, por exemplo, criou uma ilusão dela. Isso é, aproveitando que tá no deserto e tudo mais, é o que eu falei também. Quando eu era criança, eu também achava que no deserto, assim, quando tá muito calor, você vê um oásis no meio do nada e é quase um holograma o negócio. Mas a gente sabe que, na verdade, só faz a estrada ficar meio ondulosa, assim, né? Não é bem assim. Mas o Oda resolve usar o approach de holograma, né? Faz parecer com que ela usa a ilusão da massa de ar frio com a de ar quente e tal pra criar uma ilusão de ótica de que ela tá ali, mas na verdade ela não tá ali. É uma miragem. A Nami consegue criar uma nuvem, usa a massa de ar quente com a de ar frio e tal, gera uma nuvem até criar massa o suficiente pra depois ela usar só uma bolinha de eletricidade e que puxa o raio e detona a Zala. Volta lá pro Crocodile perguntando pro Rei Cobra. E o Rei Cobra tá literalmente preso na parede do palácio. O Crocodile pergunta pro Rei Cobra onde tá a Pluton. E aí você fica com essa informação. E aí volta lá pra Nami lutando contra a Zala. E aí ela finalmente ganha a luta. Na hora que ela termina de dar um choque, ela não tá morta, mas ela usa o golpe mais forte da arma, que é o Tornado Tempo. Ela joga os 2 negocinhos que solta tipo um brinquedo de criança, né? 2 patinhos assim com uma mola, só que começa a girar, pega a menina e ataca ela longe. É uma arma muito útil, mas muito situacional, né? Tipo, a Nami... É o Glass Cannon, né? É forte, Sim. mas acaba com você. Tipo. É a última cartada da Nami e só a Nami consegue usar isso. Só a Nami. Nem o Sop entendia totalmente todo o potencial dessa arma, né? Vamos lá. Ele criou apenas os conceitos, a Nami que usou ao seu favor, assim, sabe? Exatamente. Volta pro Crocodile e ele tá dizendo que a Pluton é uma arma que com um tiro pode destruir uma ilha inteira sem deixar nenhum vestígio, levando tudo até mesmo as pessoas. Ele diz que o objetivo dele em Alabasta é pegar essa arma. Ou seja, o Smoker tava certo. Por que um cara que tem tudo, tá tranquilo, tá dono de cassino, o governo não tá perseguindo ele, por que ele vai se meter nisso? Porque ele quer mais. Ele quer conseguir essa arma. Lembrando que ele falou, a Robin tá junto com ele. Então não pode ser só esse país. Exatamente. Não pode ser só esse país que ele quer, porque a Robin tá junto, exatamente. Porque ela tem uma recompensa de 70 milhões, ela é buscada há 20 anos
anos, desde que ela era criança. O Cobra fala que nem sabe se a Pluton é real. Mas o Crocodile explica que ele vai explodir toda a região do palácio em meia hora. Vai explodir tudo. Então até os rebeldes, todo mundo que tá ali, todo mundo vai morrer ali. Então me explica logo onde tá, ou pelo menos me mostra onde tá o Poneglyph. É a primeira vez que a gente vê a menção de um Poneglyph, né? Mano, soltou 2 pedradas na nossa cara, assim, Sim. de graça. Assim, Sim, sabe? sim. Deixou o Poneglyph ali, e aí o Cobra fala assim, se eu te mostrar onde tá o Poneglyph, você promete que... deixa quieto, eu vou levar você lá logo e tal. Mano, ele não vai nem arriscar, tá ligado? Leva lá logo, vai explodir tudo mesmo, tá ligado? Tamo no finzinho. O Poneglyph, a Vivi sabe o que é. A Pluton, ela não sabia. Ela fala, nossa, mas você quer os escritos sagrados? Alguma coisa assim. Ela fala alguma coisa assim. E aí, a gente volta pra luta, que é a luta que falta, né? Que é o Zoro lutando contra o Mr. One. E aí, a gente volta pra história de que o Zoro queria saber cortar a jaula que eles estavam presos lá embaixo do cassino, né? Ainda bem que é essa história, mano. Pensei que era aquela outra, mano. Qual? Que o Zoro não gosta de uma certa... É verdade, verdade. Agora vocês vão começar a perceber que tem uma teoria de que o Oda escreveu o Zoro pra ser um racista enrostido. Porque toda vez que ele é incumbido de lutar contra alguém, é uma minoria. O mais moreninho. Ele vai assim, ó, eu vou nesse moreno aqui, ó. Sobrou o Mr. One, e aí o Mr. One é o único personagem da Baroque Works que é negro. E sobrou pro Zoro. Esse é um padrão que a gente vai ver se repetindo várias vezes. Eu já falei que eu acho que é uma coincidência. É uma coincidência, só aconteceu 20 vezes. Só acontece há 25 anos, mas Não, uma o que eu acho é que o Oda gosta de colocar o cara mais forte das organizações como um personagem negro. E aí, o mais forte, sem ser o vilãozão mesmo, o Big Daddy, tipo o Crocodile nesse caso, porque o Big Daddy sempre vai ser pro Luffy lutar. O cara mais forte da organização sempre vai ser o Zoro pra lutar, porque o Zoro, sabe, em níveis de força, é o logo abaixo do Luffy. E aí, sempre acontece isso, é que o Oda gosta de criar esse design. Ele gosta muito, muito, muito mesmo. E existe uma diferença também, o Oda gosta de fazer isso também, de, tipo assim, os personagens que são claramente de outros países, outra coisa assim, Sim. ali da região, ele gosta de fazer sempre com uma tonalidade, ele gostava, pelo menos antes do Pé tava escrito, ele gostava de fazer uma tonalidade diferente. Olha só, esse cara tem uma pele diferenciada, você sabe que ele não é daquela região. Isso. Ou seja, ele tá contando uma história geograficamente coerente, né? Esse é o ponto. Exato, é muito maneiro isso aí. Aí, vamos lá. O Zoro não consegue cortar metal e o cara é literalmente metal. Um detalhe sobre a fruta dele é que ele não é o homem metal. Tipo, o poder dele não é ter a pele de metal. Ele é o homem lâmina. O poder dele é que ele consegue transformar o corpo dele em lâmina. Exatamente. Cara, é um plot muito interessante, porque quando o Zoro é apresentado pra gente, você fala assim, pô, o cara usa 3 espadas? Você sempre fica pensando nisso, sabe? Pô, ninguém nunca vai ter mais do que ele em espada, tá ligado? Aí vem um cara que fala assim, eu sou a espada. Você fala... Exatamente. É quase filosófico o embate ali do Zoro. É uma skill que ele quer, cortar o metal. Então ele tá lutando contra uma espada, você tá entendendo? Pra ele, o que o cara representa ali, o Mr. One, não representa nada pra ele, entendeu? De, tipo, como ser humano. Assim, Isso. Ali é um obstáculo qual ele tem que transpor. Eles estão lutando, o cara luta muito, ele fala assim, nunca fui cortado na minha vida. O Zoro pega assim e fala assim, você não pode falar um negócio desse porque a gente nunca lutou antes, entendeu? Você nunca foi cortado na sua vida até agora. O Zoro usa as 3 espadas pra atacar, ele fala assim, nossa, nunca ninguém segurou minhas 3 espadas. Aí o cara fala, mas também a gente nunca lutou antes, né, entendeu? Ou seja, cada um dando umas alfinetadas um no outro. A luta da Nami e da Zala, a fruta do espinho, mas é aqui que tá rolando as alfinetadas de verdade, tá ligado? Aí tá cada um discutindo o negócio, o cara destrói o Zoro embaixo de uma casa, só pra deixar ele ligado. O Zoro pega e levanta com uma mão a casa que jogou em cima dele. Pega e levanta assim. Tem o flashback dele com o mestre. Eu gosto da figura do mestre do Zoro, porque ela representa alguém que não necessariamente é alguém perfeito, você tá entendendo? Ele falhou com a Queen, não deixou ela crescer, não deixou tudo mais. Ele era um cara falho, mas ele tinha algumas coisas que ele sabia mais do que o Zoro. E aí o Zoro pega e mostra as poucas coisas que ele aprendeu de verdade com ele. E eles lembram da conversa ali em que, fala assim, é verdade que dá pra cortar metal? O mestre fala assim, dá pra cortar tudo. Saca só. Aí joga uma folha de papel, bate com a espada e não corta. O Zoro, meu Deus, você não cortou nenhuma espada, você é muito ruim, não cortou nenhum papel. E ele explica que uma boa espada é aquela que protege o que quer proteger e corta o que quer cortar. Uma espada que corta tudo que encosta não é uma boa espada. Você não pode chamar ela de espada, na opinião do mestre. Corta isso. Boa, né? Corta a cena. Pra o cara de lâmina. Ele fala, sou o homem lâmina, meu irmão. Eu corto
tudo que eu encosto. Ou seja, se é uma lâmina que corta tudo que ela encosta, não é uma boa espada. A espada tem que servir para as duas coisas. Tanto para cortar o que quer cortar e proteger o que quer proteger. O que ele demonstrou ali é que ele não queria cortar aquela folha de papel, e ele bateu com a espada com tudo e não cortou. O que mostra um manuseio muito delicado da espada. Vamos lá. Técnica. Técnicas. O cara tá justamente explicando pro Zoro que cortar ferro não é forcinha, você não vai cortar na força bruta. E curiosamente, segundos antes do Zoro pensar nisso, ele levantou um prédio, né? Okay. Sim, mostrou que ele tem a força bruta. O que faltava ele usar é o jeito. Ele pega e ele puxa só uma espada. O cara fala assim, você vai lutar com uma espada só comigo? Você acabou de usar 3 espadas o tempo todo e não conseguiu me cortar. Você acha que agora só com uma espada você vai conseguir me cortar? E ele fala, sim, porque já aconteceu isso comigo antes. Eu sinto a respiração das coisas. Eu sinto a respiração do concreto que eu acabei de destruir. Eu sinto que minhas espadas estão ali nos escombros. E eu sinto até a respiração, aí ele tá pensando nisso, do ferro do corpo desse cara. E aí ele pega e ele vai dar um golpe, que é aquele golpe trend de TikTok, né? Que é só o... Você saca a espada e coloca ela de volta na bainha e já cortou o objeto que queria cortar. Ou seja, tá chamando ele pra um duelo. É o mais próximo de um duelo que você vai ter de saque e atirar igual um cowboy do faroeste, só que com espadas, né? Eles vão preparar pro golpe final. É um quadro, nossa, é um quadro muito lindo, em que ele pega e simplesmente mostra o Zoro atravessando o cara, mostra que o cara tá sangrando um monte e o Zoro já tá embainhando de novo a espada, e aí ele agradece o cara, ele agradece porque ele pôde aprender mais nessa luta, entendeu? É muito foda quando o Zoro fica filosófico na luta, assim. Sempre ele tá lutando contra o cara tentando dar uma de brutamontes e eu vou cortar um prédio e tudo mais, e aí nessa hora ele entende, né? Nossa, é a página dupla e tal, cara. Não, e o Zoro ele ainda fala, agradeço por isso, agora sei que consigo me aprimorar ainda mais. Então quer dizer que cortar metal não era o objetivo final dele, era um obstáculo. Agora ele passou esse obstáculo e ele pode seguir em frente. É perfeito, é muito perfeito. Essa cena aí, cara, é incrível, é incrível. O One Piece nesse momento aí, agora a gente acabou, né? Já acabamos o nosso recap, galera. O One Piece mostra aí que ele tem uma profundidade, um mundo muito grande nesse momento. O mundo que a gente tava vendo até agora é pequeno comparado com o quanto a gente cresce agora. O próprio Zoro, que queria cortar ferro, ele acabou de cortar ferro e ele percebe, não, agora eu posso crescer ainda mais. Por quê? A gente já viu o quão vasto é o mundo lá atrás com o Olhos de Gavião que derrotou o Zoro com uma faquinha. E agora a gente vê o tamanho dos passos que os Chapéus de Palha podem dar. Cada um deles aprendeu algo. O Sanji teve que lutar contra um Okama a ponto de respeitá-lo, né, na luta. O Sop aprendeu que tem coisas pelas quais valem a pena lutar, por exemplo, quando riem dos sonhos dos seus amigos. A Nami aprendeu a usar o clima tacto porque ela pediu pro Sop uma arma que fizesse com que ela não fosse um peso nas lutas, ela pudesse se virar. E ela se virou. Ninguém ajudou ela ali. Foi ela pensando e ela luta contra a menina de espinhos. Ela enfia o pé na cabeça da menina de espinho. O negócio atravessa assim, cara. Eu já pisei sem querer num prego, sabe? Furou o pé. Só furou um pontinho assim do pé. Eu fiquei assim, caraca, eu vou morrer, mano. Imagina a Nami que o negócio atravessou do outro lado, meu irmão. Eu não sei nem como é que funciona a anatomia disso. Dá pra atravessar? Vai pegar no osso? Não sei. Desesperador. Mas cada um deles aprendeu algo. Inclusive o Luffy, que tá nesse momento desaparecido, né? Sendo cuidado pelo Pel, provavelmente. E acaba aqui o nosso recap, né? Querem comentar algo? Tem a história de capa. Tipo, isso que eu ia falar, tem história de capa. Tem a do Django, e eu não tenho certeza que a do Django acaba nesse. Eu acho que a do ela... Django- Não, a do Django acaba e começa a do assim. Hachan, né? Isso. Começa do Hachan. Mas é legal que essa parte toda aí, essa história de capa toda que tá rolando, é justamente pra humanizar os marinheiros. O Oda fala bastante dessa parada da justiça de quem tem a justiça, quem é o detentor e tal. Mais pra frente a gente vai ter mais exemplos sobre isso, claramente, né, ok? Mas assim, mostrar pra gente que existe marinheiro bom, existe marinheiro ruim, igual ele mostra pra gente que existe pirata bom e pirata ruim. Você entende? É exatamente nesse mesmo nível, assim, sabe? Ser pirata, ser marinheiro não é bem mal. Existe um desnível ali no meio, né? Quantos piratas e quantos marinheiros também são bons e quantos são ruins. A gente só foi apresentado há muito pouco. Então, a gente vai vendo ali a historinha ali do Django, né? Ele vira um auxiliar ali da marinha em certo momento ali, né? Tal qual Kobe e coisa tá lá com o Helmepo, que tá ali com ele, mostra eles ali e tá no meio. Eu não lembro qual que é o final dessa história agora, Não, depois disso. O Django, ele, lembrando que ele
ele era um pirata, né, do Capitão Kuro, né, o vilão do arco do Usopp, e ele tá tendo essa redenção dele junto do Full Body, que era um tenente da marinha, ou seja, um cargo um pouco mais alto, e que fez merda pra caramba, arranjou briga no restaurante do Sandy e tudo mais, deixou o prisioneiro fugir e tudo mais, ou seja, é um cara que falhou, e aí esse cara Fez tá tendo... tudo isso por mulher, isso que é o problema. Porque ele é um babaca também em si, né? Exato. Mas ele tá se Usou reconstruindo. cartada de poder, né? Isso. Como é o nome disso? Abuso de autoridade. Então, Eu sou marinheiro. E aí ele tá tendo essa redenção dele, podendo reconstruir desde baixo, junto com o Django, que é, entre aspas, um vilão. E tá podendo voltar pra marinha, subir os rankings dessa forma, né? Reaprendendo o porquê que ele entrou na marinha e tal. Eu sei o final, mas eu posso... A gente vai chegar em algum momento lá, né? O final da história de capa ou o final da história dos dois? Dos dois, né? Dos dois. Ah, tá, ok, Ambos, beleza. Dos dois. Beleza. Se vocês soubessem, ficariam enojados com o que tá rolando agora, mano. Então, eu vou ser sincero, eu não gostei da história de capa. Eu meio que pulei ela, então não sei muito, mas eu também sei o que acontece com eles, tipo, pós-história de capa. No meio ali começa a vir umas histórias de capa que não são conexão com essas histórias, que são umas histórias, tipo assim, o Sandy com o urso. Isso. Isso é uma coisa que o Oda gosta bastante de fazer, que é colocar animais nas artes de capa. Toda arte de capa que não é uma história, né, não é um mini arco, tem um personagem do Chapéu de Palha ou um personagem conhecido com um animal. É bem sabe? maneiro, né? Eu gosto das capas. As capas do Oda são sempre muito interessantes. Eu sempre fico pensando, mano, o que será que ele pensou? Tipo, tem uma um pouquinho anterior aí, que é eles sentados no deserto, assim, o Sandy tá tomando um vinho, assim, sabe? Tem uma que tá o Sandy tomando... Isso. Não, tá o Sandy jogando um jogo de carta, eu acho, não é? Com um urso polar. Que um urso polar... E o urso polar tá, tipo... Ele tá amassando a cadeira de madeira. Ela tá envergando... Porque ele é tão pesado. Cara, Oda fazendo Odysseus. Daí, depois que acaba a história do Django, tem mais uns capítulos que não tem nenhuma história, tipo, sequencial de capa. Sim. Começa uma nova minissérie de capa chamada O Fugitivo, que mostra uma pessoa pulando de um barco da marinha. Also, do lado, o Oda, ele fala o nome dos patos da tropa do Super Pato. Vou falar, é Cowboy, Bourbon Jr., Karu, Centaurus, Kikoichi, Tomp e One X. E o One X. Cara, eu tô muito fissurado em Bourbon Jr., mano. Então, o Bourbon Jr. já é a segunda geração. Bourbon Jr. Essa pessoa que pulou do navio é revelado sendo o Hachan, parte dos piratas do Arlong. E olha que parada, né? Ele tá fugindo ali da suposta prisão ali dele, né? Uma parada assim, né? Sim, ele fugiu da marinha e ele vai passando por várias coisas, ele é quase comido por um peixe maior. Aventuras submarinas com Hachan, até que ele encontra uma sereia. No último capítulo do volume, inclusive, ele encontra uma sereia, a sereia Kami e a estrela do mar Papag. É verdade. É isso aí. Aqui. Nossa, muito É bom. uma estrela do mar Bob Marley. Isso. E uma sereia Rockstar. E posso te falar, eu não li os capítulos de One Piece na época que eu assistia, e é incrível como o Oda não deixa de entregar as paradas, tá ligado, mano? Sim. Ele mantém um controle muito grande. É quase uma segunda história mesmo que ele tá contando na história de capa. Mas é uma história que ele não pode mostrar no principal ali dele. Aí ele divide em várias pedacinhos assim e vai mostrando pra você o que tá acontecendo. Literalmente o Two Piece. É literalmente o Two Piece que tá rolando ali. Mas o foda desse negócio é que quem se fode muito é quem vê o anime. Tipo, sim. E o Kaique, a gente só viu o anime. Não tinha na isso. Não Não sabia disso. E não, mas é culpa da Toei isso. Dava pra fazer um segundinho ali do em vez de personagem. fazer... Eles começaram fazendo, né? Tipo, eles começaram adaptando as histórias. Mas eles juntavam, tipo, 300 histórias de capa e faziam um episódio. Não precisava disso. Podia ser só um segundinho, 2 segundinhos, assim, de cena, sabe? Enquanto isso... Cena pós-crédito, né? Tipo assim... Isso. Hoje em dia é usado desse jeito. A maioria dos animes usam desse jeito. A ceninha pós-crédito, é verdade. Jujutsu Kaisen faz isso. No pós-crédito e tudo e tal. Gabi, você tá se segurando aí pra contar a coisa. Não, hoje tu falou que quase coisas que eu ia comentar, todas elas, até eu pensei que ia pular uma ou outra, aí tu voltou e falou... Eu acho que esse volume, os 3 volumes, na verdade, né? Me prendeu bastante atenção, eu li, assim, com vontade, assim, verdadeira, assim, não querendo pular as coisas. E, realmente, no final da discussão aqui, eu achei legal a batalha de cada um deles. Eles evoluíram bastante, eu acho. Né? Tipo, pra todos eles, foi bem especial. E o Sop, eu tô gostando dele.
dele, eu acho que ele tem potencial, não odeio mais tanto. Quem foi você? Eu acho que o Zor também tava nesse grupo aí. Mas foi tipo assim, eu nunca odiei o Usopp, eu só achava que ele não tava atingindo o potencial. Não, sabe? eu odiava o Usopp, cara, eu odiava o Usopp. Eu tinha um odiava o monte de Usopp. amigo que eu odiava, mano. Aí eu tô relendo aqui junto com vocês e eu assim, cara, por que eu odeio o Usopp? Ele é muito foda, é muito engraçado, primeiro. E segundo, ele manda bem pra caramba. Pô, ele falando assim, não, morri, pode me enterrar já, tal, não sei o quê. Aí a menina fala, a Miss Merry Christmas, o Luffy morreu, tal, não sei o quê. E aí ele fala, cara, ele é um fraco, ele é um fracote, ele é um cara que fica usando um monte de artifícios e artimanhas pra lutar, porque ele é um fracote. Só que ele fala assim, mano, eu vou morrer aqui, mas eu não vou deixar essa mina falar do Luffy assim. É muito maneiro. Pegou mano. pra ele, mano. Cara, muito foda. A gente tá acostumado com o Zoro ser esse cara que fala assim, foram ordens do capitão, sabe? O cara mais sério e tal. Mas o Usopp tá mostrando assim, cara, não ria do sonho do meu amigo. Eu vou lutar, mesmo que eu morra, mas eu vou lutar contra você por causa disso. Cara, muito foda. O Sanji não teve isso até agora. O Sanji tá na equipe, acompanha a galera e tudo mais, ele salva a galera nos momentos certos, mas ele tá meio que assim, até o momento, porque ele tá salvando as meninas. Sempre que ele salva, ele fala, claro que eu não ia deixar uma dama, não sei o que lá. Ele nunca meteu um assim, até agora, né? O Luffy mandou fazer isso, ou se você não fale isso do... Não, até agora ele só chamou o Luffy de idiota, fez comida pra ele, falou o que você quer comer, não sei o que, não come tudo de uma vez. Só essas coisas. Não que o Sanji seja um problema, mas eu tive um problema com o Usopp e até agora, tipo, relendo, falo, cara, né? mandando bem pra caramba, mano. Eu vi uma teoria outro dia, falando assim, é porque o Zoro tá treinando o tempo todo, toda hora malhando, e você vê isso, tá ligado? Não é à toa que quando ele levanta uma casa, todo mundo fala assim, tá bom, eu deixo. Se você for ver, o barquinho lá tá tancando, muito peso, mano. Do nada, o Zoro saca uns pesos e começa a fazer lá, beleza, de boa. Verdade. Mas aí, a galera fala assim, tá, se o Zoro tá treinando desse jeito, tá forte desse jeito, por que o Sanji tá forte? Tá treinando como? Aí a galera fala assim, mano, o Sanji, ele vive à base de cigarro e café, porque ele fica o dia inteiro protegendo a geladeira do Luffy, do Usopp, do Chopper, todo mundo tentando comer lá, e ele faz a refeição para as mulheres, né, claramente. Sim, né? sim. E tem um negócio que, tipo, o Sanji, a gente não vê muito ele sem camisa, né? A gente não vê muito... Uma pena. Infelizmente, a gente não vê muito ele sem camisa, porque ele é, tipo, formal, né? Ele usa o terno dele e tudo, mas dá pra gente ver pela estatura dele que ele não é bombado, tipo, ele não é musculoso. Ele é esbelto, né? Não, a força dele vem tá da técnica. A força dele vem dos pernão, do chute e tudo, de andar. E, tipo, o cara, ele era garçom e cozinheiro. Tipo, o cardio dele tá on point. Não, e se você for ver um outro detalhe, né? O Oda, ele gosta de trabalhar bastante a roupinha dos bonequinhos. Ah, roupinha, skinzinha. Eu aprovo, eu gosto. E aí, quando entra no arco novo, sempre todo mundo ganha uma skin nova, todo mundo roupinha nova. O Sanji, geralmente, é uma variação de terno, sabe? Isso, mas ele troca de cor de terno, de camisa, de gravata. Tudo. E é inacreditável como fica sempre mais lindo. Mano, olha, esse arco de Alabasta, ele tava extremamente provocante. Um óculos amarelo, assim, tá ligado? É muito... Tá mesmo, o óculos da hora mesmo. Aqui. Caraca, quando você vê isso no anime, você fica tipo assim, onde você vai com tudo isso, mano? Que isso, cara? E aí, quando começa a luta com o Bon Clay, cai o óculos dele, né? E eu fiquei tipo assim... Caraca, esse óculos era maneiro demais. Maneiríssimo. Ela tava contando. A Del tava falando do Usopp, né? E tá gostando bastante dele. Eu tô gostando bastante também. E uma coisa que o Ed comentou e tal, dele ficar, tipo, não, estou fazendo isso pelo Luffy. Até agora, a gente tem essa equipe junto nessa tripulação que todos eles entraram pelo Luffy, né? Tipo, eles podem não necessariamente ter uma conexão muito forte uns com os outros ainda. Mas todos eles se importam, tipo, com o Luffy e com o ideal que ele representa. Então, tipo, o Zoro, ele se juntou porque, o Luffy salvou a vida dele e foi uma promessa, tipo, se eu salvar você, você vai entrar. E daí ele salvou e o Zoro entrou, porque o Zoro é leal. A Nami foi porque salvou a vida dela e liberou a vila dela do Arlong e permitiu a ela viver o sonho dela de navegar o mundo, fazer o mapa mundi. O Usopp foi porque ele quer ser o maior guerreiro dos mares e o sonho do Luffy é, tipo, ser o rei dos piratas, então isso implica conquistar os mares também. O
o Sanji, ele quer descobrir o All Blue, que é o mar místico onde tem todos os peixes de todos os seres vivos, que é tipo, o sonho de todo cozinheiro, que ele ia conseguir fazer pratos magníficos. E o Chopper foi porque ele quer ser um pirata. É verdade. O Chopper, ele quer, teoricamente, ele quer conseguir a medicina que cura qualquer doença. Mas, no fundo, é porque ele quer ser um pirata. Que é o que o Hiriluk. O Hiriluk era apaixonado, né? Pela a ideia que o Hiriluk botou na cabeça do Chopper é o ideal pirata significa fé, né? Significa liberdade de você poder fazer o que quiser. Então todo mundo tá lá, assim, pelo Luffy e por essa ideia de liberdade que ele representa. Por isso que é tão interessante você ver quando eles interagem uns com os outros e o Luffy não tá envolvido. Tipo, eu gostei muito do Usopp com o Chopper lutando junto. Porque Porque, tipo assim, o Chopper acabou de entrar na equipe, ele entrou no último arco, e a gente não viu muita coisa dele. Tipo, a gente viu ele lutando com o Luffy contra o Chess Marimo e o Apple. A gente viu ele lutando assim, e daí o Sanji, ele tava meio que lá só pra proteger a Doutora Korea. Então ele também não participou muito da luta. E foi legal ver essa dinâmica do Usopp com o Chopper, porque eles são, tirando o Luffy, eles são os dois brincalhões da equipe. Tipo, os três patetas da equipe agora são o Luffy, o Usopp e o Chopper. Então foi legal ver essa união dos dois, foi legal ver, não necessariamente nesse volume, mas desde que a Arabasta começou, a Vivi e a relação dela com todo mundo, especialmente com a Nami. Eu amo a amizade da Vivi com a Nami. Sim, preocupadas com uma com a outra o tempo todo, praticamente, né? Até mesmo o Zoro e o Sanji, desde Little Garden, né? Eles começaram essa rivalidade entre os dois, que só piora, mano. Tipo, não teve muito aqui, nesse, porque eles passaram a maior parte do tempo separado. Mas quando eles estavam no deserto, já dava pra ver que, tipo assim, os dois estão lentamente começando a se odiar cada vez mais. Sim, e isso é incrível. Verdade. Isso é muito bom. Verdade. Então eu acho muito legal que não é ódio, né? É tipo irmão, assim. Isso. Sabe, coisa assim, de briguinha. Por enquanto, né? Não, mas é que... eu entendo, mas tipo, pelo que eu sei, ainda é discutível isso, porque não é que eles se odeiam, de fato. Eles não querem que o outro se foda, nem nada disso. É só, sim, até... briga de irmão, tipo... eu acho que assim, se surgisse a oportunidade de um matar o outro, ia. Não, então, é isso que eu tô falando. Eu também acho que não. Realmente que não. Eu também acho que não, porque quando tem problemas mais sérios de risco de vida, eles comparecem um pro outro, mas... Tem um não, mas é mais um daquele negócio de, tipo assim, ninguém pode tocar nele, só eu. Faz sentido. Sabe? Faz sentido. Uma coisa desse, tipo assim, eu vou salvar a vida dele sempre que eu puder, mas eu mato aquele cara se der na telha. Faz sentido. Eu tento não olhar muito na internet coisas relacionadas a One Piece pra não pegar spoiler, porque... Faz bem. Eu tô lendo conforme a gente tá acompanhando, sabe? Realmente. Mas eu descobri recentemente que a equipe vai aumentando, né? Que droga! Aí eu olhei assim rapidão. Não! Tá certo. Igual o Smoker vendo o Chapéu de Palha indo embora assim, não acredito, não vi nada. É interessante você falar isso, porque, tipo, nos volumes 3 e 1, que a gente tá seguindo o nosso calendário, tá passando a tripulação do Chapéu de Palha nas lombadas. Isso. E eu acho muito interessante que eles começaram a colocar antagonistas nas lombadas. Não, e eu do nada, né, mano? A gente tem até uma discussão de quais vão ser as lombadas dos próximos e tal, porque não é infinito, né, o número de chapéus de palha. Então, tipo, o que eles vão começar a colocar? A gente tá pensando assim, nossa, agora como eles colocaram uma vilã, né, a Miss Wednesday. Miss All Sunday. A Miss All Sunday, Miss Wednesday a Miss Wednesday é a Vivi, tá também. Tá, Miss Wednesday, tá. Então, eu achei interessante pensar em quais outros, tipo, antagonistas eles vão colocar na capa, porque foi realmente uma quebra da tripulação do Chapéu de Palha. Cara, provavelmente vai ter o volume do vilão, vai ter o volume... Então, a gente tá nessa teoria. Ainda, mas não sei. A capa do 9, aqui eu já tenho a do 8. O 8 já chegou. Sim, o 8 chegou aqui também. Volume do Don Krieg, tá ligado? O Don Krieg. Pouca gente lembra do Don Krieg, mas... O Arlong merecia um. Com certeza. Mas ele perdeu chances, né? O começo da obra, uma coisa que eu não falei aqui. O East Blue, ele é o arco da Nami, né? A saga da Nami, né? Tipo, todos os arcos que estavam fazendo poucas coisas, estavam construindo pra a personagem da Nami. A Nami, ela é uma ladra, mas ela vê
honra no Luffy, fala, por que você tá preocupado com eles roubarem, eles traírem uns aos outros? Isso que é ser pirata. E ele fala, isso não é ser pirata pra mim. Pirata se preocupa com os amigos e tal. Isso até chegar no Arlong, que é o, sabe, culmina tudo e tudo mais. E aí o East Blue acaba, ok, começa Alabasta. É o primeiro arco da Grand Line. É a primeira saga da Grand Line, né? Aí tem Whiskey Peak, Little Garden, Drum Island, que é a do Chopper. Tudo isso é pra culminar em Alabasta. Chega em Alabasta, o Oda tá primoroso nesse xadrez que ele tá jogando. Ele tá mostrando onde tá cada uma das peças no tabuleiro, como que elas estão avançando. Começa a acontecer uma coisa que eu gosto muito, que é ele começa a colocar mapa. Ele coloca mapa de onde tá todo mundo e ele mostra, esse aqui tá indo pra cá, esse aqui tá indo... Ele volta muitas vezes em, agora que tal grupo tá voltando a andar, mas como que tá aquele outro grupo? Ele falta 5 horas pra eles chegarem lá. E esses aqui estão há 4 horas, então eles vão chegar antes. Então você não precisa ficar preocupado com como que acontece isso. Não, ele explica pra você. E ele gosta de ficar voltando sempre no mapa dele, porque ele começa a criar frontes. Como ele cria um bando de chapéus de palha, é diferente de um Naruto. Naruto é sempre Naruto, Sasuke e Sakura. E aí quando o Sasuke sai, vira Naruto. Meio que só se importa com o Naruto. Todo o resto tá lá pra apoiar o Naruto. Quando aparecia outra pessoa pra lutar, você falava assim, opa, peraí. Isso, é verdade, é verdade. Chamaram aqui, mano. E aí aqui no One Piece, esse último volume inteiro, não apareceu o Luffy praticamente. A gente tá... A luta dele ele perdeu, no caso. Ele perdeu. A gente tá vendo vários outros e o plot tá andando, entendeu? A Alabasta precisa ser salva, independente do que o Luffy fez lá com o Crocodile, tá entendendo? Então ainda tá rolando, independente do Luffy. Isso é interessante. E aí por isso que ele divide em várias frontes. O bando de chapéu de palha é grande, ele tem amigos grandes, cada um deles tá cuidando de uma coisa diferente e ele vai com maestria, ele não deixa nenhuma peteca cair, ele tá fazendo malabarismo de tudo isso, tudo tá no ar. E aí agora ele resolveu várias, mas ainda tem a tipo do Luffy, pro próximo capítulo ele tem que resolver a do Luffy, entendeu? Eu acho interessante que você mencionou que o East Blue foi a saga da Nami, né? Porque ela que foi meio que, tipo... Obviamente, o Luffy é o protagonista, e daí teve a introdução do Zoro, Usopp e Sanji, mas a Nami foi a personagem principal que culminou o arco nela com Arlong Park. E Arabasta tá sendo da Vivi. Arabasta tá sendo isso pra Vivi, que ela foi introduzida no primeiro. No Skip, Não foi o primeiro, foi o na segundo, Reverse Mount, na Reverse Mount, Não, é verdade, ela foi na Reverse Mount, então foi o primeiro. E foi sendo desenvolvida ao longo até culminar em Arabasta, que Arabasta é a saga dela. Mano, tudo está sendo carregado em prol até aqui. dela e tal, sim. Eles foram pra Arabasta por causa dela, né? Não, Tipo, e ela foi introduzida como uma vilã, né? Como a Miss Wednesday, que queria matar a baleia, a Labum, e aí de repente ela já era uma princesa de um reino que tá em guerra, agora tá dentro do barco deles e eles estão navegando juntos até resolver esse problema, e agora a gente tá em prol dela. Isso aqui é uma side quest pra gente. O Luffy quer ser o rei dos piratas, ele quer ir pra lá, ele quer ir pra última ilha e encontrar o One Piece. Ele parou, o sonho dele, todo mundo ali parou o que tava fazendo pra ajudar uma amiga. Claro que pra o Zoro se tornar o maior espadachim de todos os tempos, enfrentar um cara que é o feito de lâmina, show. Sabe? Cada um deles tá progredindo de uma certa forma, mas isso é uma side quest. Em prol da Vivi. A Vivi aprendeu com isso também, porque a Vivi passou a se importar mais com... Ela sempre se importou com as pessoas ao redor dela. Sim. Mas o foco dela sempre foi o reino. Arabasta. Tipo, tenho que salvar o reino. Sim. Mas daí ela percebeu que essas pessoas estão lá pra ajudar ela e que ela se importa de verdade com as pessoas. Ela percebeu que ela pode ter laços pessoais também e que isso não tira a atenção dela do reino. Aliás, ela pode ser uma princesa e ela pode ser uma pirata. Sim. Sabe? Ela pode ter essas conexões e daí isso foi Drum, porque Drum, ela fez um desvio pra salvar a Nami. É incrível. A temática disso aí é muito bom, porque eu acho que Alabasta, eu falo, o One Piece tem vários hooks, né? O primeiro grande hook é o Arlong Park, é a Nami esfaqueando o próprio braço e pedindo ajuda pro Luffy, e o Luffy tirando o chapéu e colocando nela, mesmo sem saber a história dela, o Luffy tá lá pra ajudar ela. Esse é o primeiro grande hook de One Piece, mas Alabasta, muito depois, óbvio, pra mim, claramente é o segundo. Tem gente que pode, assim, assistir Arlong Park, gostei, mas nem tanto. Alabasta é um segundo hook fudido de bom. É mostrando assim, calma, o Oda não te mostrou todas as notas que ele sabe tocar, que é o que eu falei pro Zoro uma vez, que é um grande solo que ele tá tocando, e aí, tipo assim, Alabasta é uma nova nota. É do tipo assim, não, calma, eu consigo fazer intriga política, eu consigo fazer frontes diferentes de uma história, eu consigo fazer uma organização vilã, que a gente até discute que Baruch Works talvez não seja a melhor de todas, mas ele tá demonstrando as coisas que ele consegue fazer, ele tá treinando para os próximos que ele vai fazer no futuro, mas ele tá mostrando, não, calma, eu não te mostrei tudo, tem mais, Alabasta. Alabasta, você fala, caraca, tanta coisa acontecendo, e tem um clímax muito, muito, muito bom que a gente vai descobrir na semana que vem. Não, na próxima vez que a gente gravar. Na próxima gravação. Olha, já saiu o capítulo, sabe? Já saiu o volume. Já vamos marcar porque a gente já tá com o capítulo, mas vamos dar um tempo pra gente, pessoal ler também e dar uma folga, tá bom? Beleza, pessoal? Vou encerrar aqui. Falou, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.